Estamos começando mais um Primecast. Eu sou a Tayane, estou acompanhada da minha sócia irmã. Olá, bom dia. Thaís. E hoje nós vamos receber um casal. Eu procurei o Instagram dele, dela e da clínica. Que eu falei, por onde será que eu começo? Mas o da clínica tá tão bonito que eu vou começar pelo da clínica deles. Eu sempre procuro pelo Instagram, tá? Danieleto e Zana Odontologia. Dedicação, responsabilidade, tecnologia. Odontologia por amor. Não ficou bonito? Bonita, muito bonita. Carol, Gustavo, sejam bem-vindos. Gente, Obrigada. hoje vai ser mais informal porque nós conhecemos eles assim. Então não tem nem como eu falar doutor e doutora, me desculpe. Não. Não tem problema nenhum. Mas sejam bem-vindos. Obrigada. bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? É uma delícia receber quem a gente trabalha junto, conhece. Pra quem não sabe, a Carol e o Gustavo são pais do Arthur. Tá na bibliografia da Carol, do Instagram. Verdade. E o Arthur estuda com o Pedro, meu filho, né? Então a gente tá tudo em casa, acho que vem Troca figurinha direto, né? troca figurinha direto. Muitas figurinhas. Muitas figurinhas. Mas Esses dias eu tava Pedro, desabafando com a Carol. segundo Pedro, o Arthur, ele é bem quietinho. Eu não sei, porque a Val, a Vocês Mônica... sabiam que agora ele se refere ao Arthur como Zana? Eu achei que tem outro Arthur? Tem outro. Tão Tem crescido então é por isso. isso. Falei, nossa, como assim chamar um coleguinha pelo sobrenome? É. Que crescido, Se né? tiver mais Isso, na que um, verdade, chama. é um problema, né? Porque o Danieleto, ele quase esquece. Ah, sim. E aí Sim. fica tudo Zana, Zana, Zana. Aí lá na faculdade, assim, agora todo mundo começou, os alunos começaram a falar, é o Zana, porque também tem outro professor Gustavo, sempre tem outro Gustavo, Sempre né? é. A história do Zana começou desde a graduação, porque nós éramos em 4 Gustavos na Nossa! mesma época. Um Bastante. colega de turma, o professor Gustavo e tinha um residente Gustavo. Então, para diferenciar, o Gustavo era o professor. E aí cada um começou a ser chamado pelo sobrenome. E aí o Zana vem de lá. É. Mas Zana tá ótimo, não reclamo, porque o nosso sobrenome é Pires. É. Então, se alguém tivesse que chamar a gente pelo sobrenome, ia dar bem ruim pra gente. Ontem E aí? o Pedro queria saber qual que era meu apelido. O apelido é o sobrenome. Daí eu falei, Berti Paglia. Não, ele perguntou qual que era a minha família. Eu falei assim, porque ele convidou para apresentação dele, né? Ele convidou as famílias. Qual que é a sua família? É a Assis, né? Eu falei, a minha família é a Assis. Que daí da minha outra irmã é a Guazelli, né? E a deles é a Meneghetti. Daí ele falou assim, mas você tem mais apelido? Eu falei, como assim que é apelido? Ele, porque a minha mãe chama Tayane Pires Meneghetti. Aí eu falei, não, ela chama Tayane Bertipaglia Pires Meneghetti. Aí ele queria saber por que ela tinha 3 apelidos. Se todo mundo só tinha 2. Eles não entendem ainda, né? Não. Mas o Zana ficou mais fácil, porque Danieleto é difícil de falar. E a maioria acaba escrevendo errado, porque o meu nome mesmo, Carolina Ferrairo Danieleto Zana. Porque eu não quis, na verdade a gente nem ia colocar o Zana, né? Mas hoje eu sou chamada de Azana. Na verdade, E isso virou Você assim, pegou o Osana Zana. e eu acabei Azana. pegando, mas a isso aí história... dá um podcast, essa história do sobrenome nosso. Já conta. Porque a Carol, a gente, vamos casar e tal. E aí, vai pegar o nome, Carol? Não precisa, você se importa? Eu falei, de jeito nenhum, não tem problema algum quanto a isso. Beleza. Aí agendamos, a gente Muito casou. bem resolvido, vamos Não, pontuar. sim. Beleza, tudo sempre tranquilo. Tá. Aí a gente casou no civil em Prudente, que a família da Carol é de Pirapozinho. Aí, por alguns motivos, a gente resolveu casar no civil lá. E aí, vamos agendar o casamento civil. Aí tem que levar um testemunho, que no caso foi o pai da Carol. Aí Foi chegou meu pai e lá. minha mãe, né? Eu não lembro se foi, acho que é, mas enfim. Aí chegamos lá, passa os dados e tal, vai, conversa vai, Carol vai pegar o nome, não, e de repente dá uns 3 minutos o pai da Carol. Carolina, como assim você não vai pegar o nome do Gustavo? Meu pai foi... Bem, não, porque não tem, Assustado. vocês vão casar, não tem... Aí a moça que tava fazendo o preenchimento das coisas, porque imagina o filho de vocês. Falou isso. Como que ele vai? Começou a dar corda. Começou a dar corda Sabe aquela pra ele. pressão, assim... Foi uns 10 minutos de discussão, assim, coloca, não. Porque, na verdade, é Gustavo Zana Ferreira. Então,
Seria Ferreira. Seria Ferreira. Mas como todo mundo conhece como Zana, tal, eu falei, então tá bom, coloca o Zana aí. E foi assim que Ferreira você não quis, E né? eu não ia tirar o Ferrairo. porque Então ela imagina, não, Carolina você Ferrairo, Ferrairo, Danileto Danileto Ferreira. Então, Não. pra não... Beleza, coloca o Zana aí. Aí, beleza, fizemos tudo lá, voltando pra Pirapozinha lá. E agora o teu pai? Porque não pegou o Ferreira, que era do meu pai, pegou o Zana, que era da minha mãe. Aí eu falei, Carol, quando meu pai é muito tranquilo, Bem resolvido também. quanto a isso. Aí chegou, contou pra ele, ela falou, não, tudo bem, mas você não faz parte da minha família, você vai brincando com ela. Mas super tranquilo. Mas dá E o uma Arthur história. ficou como? Ficou Arthur, Danieleto, Danieleto, Zana. Zana. Ele também não Ele pegou. não pegou Ferreira. Então... Eu achei que era obrigatório. Você pode escolher. pode escolher, Até o é. homem pode pegar o sobrenome da mulher. Hoje até o E eu homem acho pode que pegar. seria super justo. Eu também acho. Eu acho que quando você casa, você deveria formar uma nova Uma família. nova família. O Xande falou assim, você é Alexandre Pires? Eu falei, Famoso! Já chega. Mas a gente tinha até decidido não colocar o nome, porque foi um transtorno, né, Carol? Depois. Mudar Nossa, muda documento. documento. Tem que mudar tudo daí. Aí depois a gente descobriu que pela faculdade a Carol tinha 2 registros, o CPF dela não estava vinculado com... Não tinha feito a união, então ela sim. tinha 2... Foi uma confusão, demorou uns 4 anos a gente resolver tudo. E o problema maior é que, assim, como a gente tem essa parte científica de publicação também. Então, quando busca o meu sobrenome, as publicações mais antigas, ninguém encontra. E quando busca o meu sobrenome atual, vai algumas só, né? Então, ficou meio dividido. Então, alguns eram só Carolina Ferrairo Danieleto. E agora, o Danieleto e Zana, eu tento colocar sempre assim, Danieleto tracinho Zana, pra ver se puxando pelo Danieleto vem tudo. Vem usando. Mas é uma história longa isso daí, gera... Nossa, então Exato. Gerou estresse. Gerou estresse, mas... Imagina, você tá lá casando e tá a mulher. A mulher começou a falar, porque a gente falou pra ele, não, a gente já conversou, tá tudo certo e tal. Aí ela, mas imagina o filho. E começou a dar corda. Não, mas o teu filho vai achar que é filho só seu? Só do teu marido? Eu fiquei assim, falei, gente... Eu só queria casar. Era só casar. Vamos encerrar a discussão? Então coloca logo, vai. Foi mais ou menos assim. Mas foi. A gente inverteu toda a ordem aqui. Quando é alguém que a gente conhece. Dá uma breve apresentação de vocês. Pode começar. Eu falo assim, não sei. Apresentação minha? Em que sentido? Quem é a Carol? Cristã, mãe, dentista. Sim. Isso é um pouquinho que... A gente coloca sempre Deus em primeiro lugar, né? Que sem ele Amém. não seríamos ninguém. E depois que a gente se torna mãe, a gente é mais mãe, porque a gente é mãe 24 horas. Né? Eu nunca tinha pensado. A gente Mãe, a gente é muda. 24 horas. Então, mãe, esposa, dentista. O esposo nem sempre, mas a gente parece que não tá sendo sempre esposa, porque a gente trabalha muito junto. Então, a gente é muito companheiro. Então, dentista, professora, né? Uma coisa que eu não imaginava nunca que eu seria. Sério? Porque meus pais são professores. Então, eu falava assim, eu não quero levar trabalho pra casa. E eu sempre vi eles, assim, na época que meus pais davam aula e eu era pequena, ainda era rodar a folha em mimeógrafo. Colocava Adorava o cheirinho. O cheirinho. Aí espalhava aquele monte de folha, assim, pela sala, Pra porque secar. tinha que secar. Então eu falava assim, não, vocês trazem muito trabalho pra casa. E eu acho que eu queria ter mais tempo com eles, né? Então eu falava, não vou ser professora. E eu também falava que eu não ia dar plantão. Eu falei, meu Deus, mudei tudo, né? Porque eu fui fazer residência em Bucomaxilo, que tinha que dar plantão. Hoje eu não dou plantão. Mas a parte do professora ficou, acho que tá na genética. Tá na genética. Você tem uma irmã, né, Carol? Tenho uma irmã. Ela é professora também? Não, a minha irmã, ela fez farmácia. E ela fez aqui na UEM. E depois ela foi fazer medicina. Então Nossa. ela é médica. Legal. E tá terminando geriatria agora. Geriatria Pra mim precisa. tem que ser um dom. E precisa. E foi... Vocês também mexem bastante com a parte de geriatria, né? Independente, né? Porque não tem jeito. A parte de implante, reabilitação. É mais, né? Então a gente
Acho que é. É um dom. E você, Gustavo? Bom, a parte que a Carol já falou, né? Esposo, professor e dentista. E a gente tem uma formação, assim, muito parecida até. Muita gente fala, mas vocês fizeram as mesmas coisas. E por incrível que pareça, não foi por nem proximidade, porque a Carol a gente se conheceu tarde na graduação. Na verdade, eu já estava formado quando eu conheci a Carol. Então, a gente, apesar de nós termos os dois feito o EM, eu sou 2 anos mais velho do que ela, então eu terminei a graduação, fiquei para fazer estágio. Aí, quando começou o estágio, toda a Carol estava começando a gostar de cirurgia, ia virar monitora e tal. E aí que a gente se conheceu. E a gente conviveu muito tempo como amigo mesmo e tal, e depois que a gente começou a namorar. Então, as coisas foram caminhando, parece que tudo Eu meio quero saber programado. mais dessa história. Dessa história, Era a próxima pergunta. Era a próxima Eu falei, pergunta. agora eu vou descobrir como que eles se conheceram. Bom, então vamos lá. Nessa história, eu estava no estágio e a gente morava numa república que éramos em 3. Desculpa te interromper. Da onde você é, Eu Gustavo? sou de Paranavaí. Minha família é de Paranavaí. pertinho, Pertinho. Pirapó, Sim. perto da Pirapozinho. gente. A gente é de Santo A gente é de Inácio. Santo Inácio, que é caminho pra Pirapó. Caminho. É. Então, minha família é de Paranavaí, eu vim para Maringá para fazer a graduação, não pensava em fazer odontologia. Aí até a história a odonto entrou por acaso, porque como a Carol falou, eu nunca imaginei dar plantão. E eu queria fazer medicina e não cheguei nem a prestar nenhum vestibular de medicina, porque na hora da inscrição, tinha que ir no correio ainda, fazer aquela papelada toda. Eu sentei lá no banquinho para preencher as coisas, olhei medicina, dar plantão. Eu quero alguma coisa que trabalhe das 8 às 18 e vou pra casa descansar. Só que não. Eu olhei, Só que não, que não são, né? chamava mais atenção. Vou fazer odonto. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe queria me matar, porque eu saí de casa pra fazer medicina e voltei pra fazer odonto. Mas tudo bem, passei. Saí médico, voltei Eu dentista. voltei dentista, mas tá bom. Porque eu sempre, pensando em fazer medicina, eu queria fazer ou neurocirurgia ou cirurgia cardíaca. Isso eu já tinha meio pré-determinado. Aí, entrei na graduação, comecei a fazer odonto, falei, tá, mas o que eu vou fazer, né? Eu gosto de cirurgia. Nem sabia que existia bucomaxilo, aí na UEM no primeiro ano tem uma disciplina que apresenta todas as áreas. Aí, na aula de cirurgia, eu falei, acho que vai ser esse negócio aí. Tá, então aí caminhei a graduação toda já indo para cirurgia. E na época, para fazer residência, era meio que, não era obrigatório, mas era um pré-requisito muito forte, você ter 1 ano de estágio. Lá na UEM mesmo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você tinha um estágio na época muito forte em São Paulo, na Santa Casa. A UEM não tinha um estágio ainda consolidado, mas tinha que fazer o estágio e aí a gente foi conversando, porque da minha sala, eu, o outro Gustavo e o Thiago, nós 3 estávamos certos que queríamos cirurgia. E ele falou, por que não tem estágio aqui? Nós 3 passamos em São Paulo, mas acabou que só o Gustavo Faria foi para lá, e eu e o Thiago conversamos com o Lioge e tal, vamos abrir o estágio aqui, e acabou que deu certo. Então, comecei o estágio, morávamos numa república eu e o Thiago, e um R1. E aí, apartamento de 3 quartos, só tinha uma vaga de garagem. Vamos alugar mais 2 vagas. Uma a gente conseguiu no prédio, e a outra não existe tal. Tem uma monitora que tem uma vaga de garagem. No Quem caso, era a monitora? Era Carolina. eu não tinha carro, né? Eu falei, vou colocar a garagem pra alugar, pelo menos eu faço um dinheirinho. Meu pai não fica nem sabendo, né? Já ajuda nas Já despesas ajuda. ali. Empreendedora, Aqui, cara. E foi aí que a gente se conheceu. E a gente, né? Acho que foi o ano inteiro, né? Porque eu aluguei a garagem o ano do estágio todo. E a gente começou a conviver ali. E aí a Carol virou monitora mesmo e tal. Aí quis conhecer o apartamento, foi alugar a garagem. Não, subiu. olha, é engraçado. Não foi. Ele namorava na época. Namorava então, sério. Exatamente. E aí aí eu terminei esse namoro e a gente começou a conviver um pouco mais. A gente era amigo, na verdade. Isso. Então vamos pensar assim, a gente era amigo. A amizade entre homem e mulher normalmente não dá certo, né? Dizem que vira realmente um relacionamento. Mas na nossa amizade, eu carregava, tipo, ele queria ficar com uma menina. Eu buscava a menina na casa dela e, tipo, arrumava os encontrinhos. Falei, gente do céu, como a gente era louco, né? E a gente se aproximou mais isso fazendo uma pesquisa, né? Foi. A Carol tinha que fazer o TCC dela e usar uma cola de fibrina e a gente tinha que
fazer uns experimentos em coelho lá na fazenda da UEM em Guatemi. E aí, nesse vai e volta, foi onde a gente começou a se aproximar mais. E aí, depois, foi. A pesquisa não deu certo. A pesquisa Não deu certo, não. Mas o Não, mas o namoro deu. casamento O deu, casamento cara. deu. E foi... saiu no lucro. É. E vieram outras pesquisas, né? Mas foi aí. Depois, e a gente sempre, desde lá, é engraçado isso, que muita gente pergunta como que é trabalhar com a tua esposa, né? Porque a gente, apesar de ser marido e mulher, a gente trabalha muito tempo junto. E não é fácil, porque tem hora que as coisas acabam se misturando. Mas a gente consegue levar de uma forma até bem tranquila. Então... Ah, a gente lava roupa suja, a gente lava em casa, É, né? e engraçado isso que assim... Mas pode lavar aqui Pode também. A lavar. gente Não, adora dar aqui, risada. Vocês têm alguma coisa pra resolver? Já fala. Pode resolver, a gente Não, espera. Mas é engraçado porque a gente namorou durante, acho que quase uns 2 anos, assim, meio de forma anônima. Porque a rede social não era aquela coisa assim que todo mundo expunha tudo, né? A gente tinha o quê? Orkut. Mas vocês também são muito discretos, né? E a gente sempre foi muito discreto na faculdade. Então, a gente tinha um projeto que era um projeto de cirurgia ortognática que vinha uma fonoaudióloga sempre para fazer os pós-operatórios dos pacientes. E a gente já namorava uns, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí teve um belo dia que ela percebeu alguma coisa entre a gente. Ela falou assim, vocês namoram? E isso já tinha quase 2 anos que a gente namorava. Porque realmente a gente não era assim de andar de mão dada na faculdade. Porque era uma coisa que a gente pensava... Eu era submissa, né? Eu era um nível mais baixo. Porque quando você tem uma hierarquia na residência. Tem, segue. Tem essa hierarquia, isso na existe. nossa época era muito mais forte do que a gente percebe que é hoje. Mas talvez até porque a gente estava vivenciando isso. Então, o monitor tinha que estar no lugar de monitor. Estagiário já eleva um nível. Agora, R1, R2, R3, o R1 ele é aquele, né, que carrega caixa, que organiza tudo, isso, é um organiza trabalho braçal. tudo. E o R3 já tá naquele patamar que ele é o que faz a cirurgia ortognática, ele faz os... Então você segue aquela hierarquia. Então aquele R+, vai ensinar. E eu não queria que alguém percebesse que ele era meu namorado, porque ia falar assim, ele protege ela, puxa... Tá né? favorecendo. Isso. E essa diferença de 2 anos casava bem aí. A Carol era R1, eu era R3. É. E é mais ou menos a história de pai, filho e avô. O R1 é o filho, o R2 é o pai que briga com o R1 e o R3 é o avô que vai lá e passa a mão na cabeça do R1. Ah, entendi. Então, essa relação entre a gente era muito complicada, porque se eu passasse muita mão na cabeça da Carol, é porque ela é R1 ou é porque você namora ela e ela tem privilégios que os outros não têm? Então, eu acabava brigando mais com a Carol do que com o outro residente. Era. Pra Gente, justamente... sobreviveu. E assim, eu chegava em casa e tava tudo bem. A gente sabia separar o que acontecia lá, então quando tinha... que acontece, acho que faz parte da formação também. O R1, ele tem um cansaço físico muito grande e as coisas acabam passando. É onde a gente chegava e chamava atenção, mas foi dentro de uma coisa bem natural. Que legal. Então a gente sempre conseguiu separar bem e depois as coisas foram Então vocês caminhando. aprenderam desde a residência, né? Separar. E aí isso eu acho que acaba não influenciando em casa, porque senão a coisa aí fica muito pesado. Aí não vai dar certo, porque problema a gente tem todo dia, na graduação, discorda de opinião, tudo, mas a gente sempre tenta conversar para entender o que está acontecendo e, beleza, vamos pro teu lado, vai pro meu, como a gente vai conduzir, porque não tem sempre um certo, né? Isso aí, então a coisa... E isso ajudou muito na vida, acho que... Porque a gente é sócio, a gente dá aula junto, a gente conduz, né, um filho E junto. você fala, educa um filho junto, que já é difícil, Qual que dá né? mais Da trabalho? Qual que é divergência, mais né? difícil, o trabalho ou o Olha. filho? Acho que hoje é o filho, né? É que eu acho que não é nem que o Arthur, ele tá numa fase que realmente, eu acho que ele dá trabalho de acordo com a Com a idade. fase. né? É o que eu falei, não é que dá trabalho, são fases, né? E Isso. daí...
E ele desafia a gente o tempo todo. É a fase de que desafia mesmo. e- Eu a- imagino com aquela carinha. Aquela carinha. É porque o Pedro falou, ele é bonzinho. Uhum, mas É quando... porque tem o... A mãe do Arthur não vai assistir, né? Tem o Arthur que bate. Ah, Então é o Arthur Zana e o Arthur que bate. então Pelo o menos Arthur em casa é Zana assim. é o Arthur Eles, bonzinho. eles então. classificam assim. É. O Arthur, ele começou a falar o sobrenome do amiguinho, né? Que tem o mesmo nome que ele. Mas é um sobrenome muito difícil. E acho que é Turtway, sei lá, alguma coisa assim. Eu vi isso vocês comentando. É, mas aí assim, eu falei, filho, você sabe o teu sobrenome? Aí ele fica, Zana. Eu, ai, Aí que Arthur. aí que a gente descobriu É o que agora- Zaninha, é o Zaninha. O Zana. Mas acho que o filho é mais difícil porque toda essa parte, a gente querendo ou não, a gente se prepara muito para isso. Então você vem da graduação, a prova de residência era muito concorrida, então a gente, esse ano de estágio mesmo, era um ano que assim, acho que eu classifico como o melhor ano da vida, porque eu passei na residência. Se não tivesse passado, ele teria sido pior, porque você é um estágio voluntário, você não ganha nada, Nada. você Estuda está muito. formado. E na época a gente não podia trabalhar. Não podia Ele trabalhar. era um estágio, mas com dedicação exclusiva. Então você tava ali simplesmente Sem Tipo, bolsa sexto nenhuma. ano da Sexto ano da faculdade. sem faculdade. bolsa. E trabalhando, assim, era o braço direito do R1, então fazia de tudo e com certeza se você ia ou não E passar ainda na tinha que prova. estudar. E tinha que estudar. Então era uma pressão psicológica muito grande para isso e deu certo porque a gente passou, mas se não tivesse passado, teria, assim... E vocês passaram de primeira, sempre de primeira. Vestibular, residência. O vestibular de primeira, né? A residência, saindo da graduação, não, porque justamente o peso do estágio era muito grande. Então, Mas tinha que aí fazer o estágio. Tinha que fazer o estágio, É. aí no ano seguinte. Então, na verdade, a residência, se a gente for computar tudo, ela durou 4 anos. Um ano de estágio, mais os 3 Nossa, é da E mesma ainda residência. é formação. assim? Hoje não. Eu acho que, eu não sei se porque aumentou as instituições que têm a residência Uhum. também. Então acaba diminuindo um pouquinho. Porque igual quando eu fiz isso. a ortodontia, meu Deus, era um vestibular difícil. para entrar na especialização. Você não conseguia entrar, aqui em Maringá só tinha dental press, né? Uhum. E você não conseguia entrar na especialização sem fazer 6 meses de diagnóstico, mas depois 2 anos de aperfeiçoamento. Tipo, era um cursinho, a especialização, na verdade, se tornava para ser especialista em ortodontia 6 anos. Porque era 3 anos, né? Não, 5 anos e meio. Uhum. Meio ano de diagnóstico e depois mais 2 anos que a gente chamava de aperfeiçoamento. Nem sei se hoje em dia ainda tem Eu aperfeiçoamento. acho que não sei nos moldes também. que era da ortodontia, não. Porque justamente como a demanda é muito grande, a pessoa já vai direto para especialização. Gente, a gente prestava uma prova de múltipla escolha. Nessa prova eram selecionados 100 pessoas para poder prestar a prova escrita. Uhum. Nossa, como você era inteligente. Tinha que fazer e para poder entrar. Não era assim. Não era... Dar o nome na Sim. especialização hoje. E na residência acabava sendo parecido, porque... Então, hoje o estágio ainda... Ele voltou a ganhar uma certa força na seleção do aluno, mas como tem mais instituições, hoje você tem a prova do ENARI, que também a prova como se fosse um provão que é aplicado na medicina, mas se aplica também a bucomaxilo. Então você tem outras formas que a prova ganhou uma força um pouco maior. Então hoje não é impossível o recém-formado entrar direto na residência. Mas na nossa época era algo E tem praticamente entrevista impossível. também. E tem entrevista. Mas hoje, pelo menos aqui da UEM, a entrevista ela não pontua. Ela é mais para conhecer o candidato, e aí traz o ponto do currículo. O currículo pesa O currículo bastante. pesa bastante. E o estágio no currículo pesa bastante. Exatamente. Então, mas hoje tem um peso um pouquinho diferente. Mas na nossa época, pelo menos quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei em quarto, os 3 primeiros tinham cada um 2 anos de estágio. E eu era o primeiro, saí da graduação sem ter estágio. Então, assim, nessa soma, eu caí porque realmente era um peso significativo. Mas foi muito bom, porque faz você entrar na residência com uma outra mentalidade. Você já conhece o hospital, você já conhece a rotina, porque na residência a Dá privação... pra ter certeza que é isso que você quer, né? Serve para os dois, ou para você entrar, ou para Ou você pra falar você- assim, pra não você quero desistir. isso para minha vida. Porque realmente te prepara o teu corpo, a tua mente. E na graduação, acho que poucas graduações têm um foco tão voltado para a cirurgia assim. Você fala, é muito legal ir para o hospital, mas você não sabe que hora que você vai para o hospital. Você não sabe que hora que a cirurgia começa, que hora que ela termina.
Então o estágio ele te prepara para conhecer essas nuances que na graduação é tudo muito romântico, mas no dia a dia o corpo ele sente É até muito. interessante você falar isso, te preparar fisicamente, né? Física, mental, então é algo importante. Eu acho legal falar também porque eu vejo muito imediatismo. Vejo colegas que se formaram comigo e assim, aí foram tentar outra faculdade, então sempre assim, já quero ganhar dinheiro, quero tudo. É tudo um processo, gente. Olha a dedicação de vocês, 1 ano fazendo estágio sem receber nada e tipo assim, meio escravo, né? E sendo muito Totalmente. grato por estar ali, né? E o sendo muito pior grato é, por assim, estar ali. eu não sei, a minha família, Gustavo, não são famílias ricas. Então, a gente ainda era aquele peso nas costas de que você acabou de se formar, você não tá ganhando nada e você ainda tá dependendo dos seus pais pra bancar que você continue estudando Isso mais é um peso ano. grande, né? Então, assim, E durante a esse cobrança. ano, a gente ainda fez, por coincidência ou não, nós fizemos uma especialização de farmacologia, que existia na UEM esse curso, e foi muito bom pra gente, né? Só que era um curso a mais que os nossos pais tinham que estar bancando também. Gente, eu lembro quando eu comecei fazer o aperfeiçoamento, fiz o diagnóstico, comecei a fazer o aperfeiçoamento, daí o Dr. Laurindo me convidou para trabalhar no consultório dele. Só que daí eu teria que deixar 3 dias do meu consultório para ficar 3 dias no consultório dele, e aí eu não pagava metade do aperfeiçoamento. Eu falei, ai meu Deus, e agora eu vou ter que falar com meu pai, né? Que tipo assim, que eu vou ter que deixar. Daí eu fui ele. Não, filha, tá ótimo. Ele falou assim, na verdade, você tinha que pagar pra estar no consultório dele. Porque o tanto que isso daí vai ser bom para você, né? Porque é investimento. É investimento, né? Mas hoje eles não enxergam assim. Se não estiver recebendo nada, não vale as a pena. pessoas não parecem vale a que não tem pena. valor, né? Não tem valor, entendeu? E a gente comenta isso, fala, muita coisa dentro da nossa formação, a maneira que a gente opera hoje é de olhar os professores operando. Sim. É de estar junto, é de procedimentos simples que você fala, isso aqui é muito fácil, mas você pega um jeitinho. Então essa convivência diária é muito importante, mas não é valorizado hoje em dia. Se eu não estou fazendo, eu nem vou prestar atenção, eu vou mexer no celular. Se eu não tô ganhando, piorou, né? Piorou. E eu acho que nós somos muito gratos aos professores que nós tivemos na faculdade, porque na época a gente falava assim, meu Deus, vou ter que organizar tipo, a agenda, né? Quem que vai auxiliar o professor ali na cirurgia. Mas isso era muito bom, porque ao mesmo tempo que te dava uma certa responsabilidade, é o professor da UEM, né? Você vai auxiliar e você enxerga muito, você aprende muito. Então, você aprende tudo aquilo que o professor faz certo e você olha aquelas dificuldades que ele teve em determinado caso. Eu lembro da época da monitoria que eu fui auxiliar o professor no procedimento e um implante caiu no espaço submandibular. Gente, eu lembro o que ele fez. Porque foi a única complicação que eu vi desse tipo que eu consigo levar. Até hoje eu falo isso em aula para os alunos quando eu dou aula de acidentes e complicações. Porque é raro acontecer. Mas olha lá, se eu não estivesse prestando atenção e auxiliando, eu não ia ter visto nunca, né? Ou ia demorar muito. Então, E assim, que vocês bom também que não- aprenderam e que, tipo assim, que organização, bom que não era você, né? coisas de Que bom que não era agenda, né? tudo. Mas eu tava só auxiliando. Você tava auxiliando e você aprendeu como resolver, né? Isso. E aí, o que faz? A dentista que não sabe. Foi palpando por toda a região submandibular, mas tem que fazer um acesso por lingual, o que normalmente a gente não faz. E aí, felizmente, conseguiu recuperar. Depende se ele tá acima ou abaixo do milioide, A gente não consigo nem imaginar isso. Esses dias a Thaís achou passeando no seio maxilar. Então, Mas o seio maxilar é mais fácil, porque é uma cavidade fechada, né? Sim. No espaço submandibular. E se ele tá descer, perdido. né? E se ele descer? Se ele passa do milioide, Passou aí é do o problema. milioide, A gente Aí- brinca, se soprar o nariz, talvez caia aqui. Mas eu já tive uma paciente que aconteceu isso. Soprou aí. O implante, ela me procurou com o implante deslocado no seio e tal. E aí ela chegou com uma panorâmica e falou, eu acho que tá no seio, mas vou fazer uma tomografia para confirmar. Ela fez a tomografia, tava dentro do seio. Aí, beleza, acho que eu marquei a cirurgia e ela, Gustavo, eu fui assoar o nariz e saiu um negócio estranho. Eu lembro dessa Eu falei, paciente. olha, vamos repetir a imagem, né?
não tinha mais nada. Então o implante saiu. Saiu. E ela não Mas- segurou? Não Não, levou? disse que caiu no ralo e ela não percebeu. Disse que ela só viu algo coisa duro batendo brilhando. na pia Era um brilhando. implante de quantos milímetros? Ah, Isso é uns 8 ou pequenininho. 10 milímetros. Mas Não diz é que ela pequenininho, Gente, Esse negócio vem destruindo aqui. ela lembra de bater na pia e foi pro ralo e ela falou, eu acho que era um implante. Eu falei, Passou na pelo dúvida, ósteo. né? Não, vamos repetir. E não tinha mais nada lá. Então, Porque eu fico o ósseo, dependendo imaginando. do tamanho, ele do passa. tamanho ele Eu passa. sempre falo brincando, então acontece mesmo. acontece. É raro. Esse que eu vi tava até de ponta cabeça. Falei, nossa, ele até É, dançou aqui no dançou. seio, ó. Já virou, tá passeando, É. né? Então, mas são situações difíceis. E daí eu fiquei na dúvida. A cirurgia daí quem faz é o bucomaxilo. Bucomaxilo, alguns otorrinos fazem também, mas Mas que eu normalmente não sabia se era normalmente é o até. Não sei se bucomaxilo. a gente comentou isso, se foi com você ou foi com a Laís. Que depois eu perguntei pra Laís, quem que faz a cirurgia daí? É o bucomaxilo? Até importante Ou a gente saber otorrino. pra indicar no É, laudo, normalmente né? a gente que avaliação. faz. Porque assim, o otorrino, quando a gente faz remoção de implante, ou até mesmo o dente, às vezes o dente é deslocado para o seio maxilar, a gente acessa pela parede anterior, né, o acesso de cauda e o look. O otorrino ele tem mais facilidade para acessar via ósteo. Então, às vezes, é mais tá. difícil para buscar objeto. Sim. Né? Apesar de ser menos traumático Menos pro traumático, paciente, né? No exatamente. pós-operatório mais tranquilo É. quando é com otorrino. E você sabe que tem paciente que acontece isso e que nem sabe que o implante que nem tá lá. sabe. Né? É. Então, Essa paciente É um que eu achado fiz o laudo radiográfico. foi um caso desse. Eu não sabia que o implante estava lá. e a gente discute isso, Isso. voltando na questão do imediatismo. Eu acho que ele cabe para todas as situações, o dentista, o paciente. Então, hoje existe uma febre muito grande de, vamos evitar enxerto em todas as situações. E aí a gente acaba se deparando com essas intercorrências. Porque você tem um rebordo residual muito atrófico, não tem altura para você colocar o implante naquela região, força a barra, ele está estável. Mas uma prótese que encostou no Então implante... pode não ser na hora, pode ser Pode depois. ser depois, porque se ele não ósseo integrou e você exercer uma pressão, ele sobe depois. Faz uma osteólise ao redor, que Aham. na fase inicial da ósseo integração é isso que acontece, e é onde ele sobe. Então, E Não, às pode vezes ser, até na carga mastigatória. às vezes até na carga É. mastigatória. Então pode ser E durante o paciente ou depois. sente ou não? Será na Não. carga mastigatória? Não dói nada? Às vezes não. Às vezes a interface ali, osso, implante é tão reduzida que ele nem percebe. Aí vai, cadê o implante que estava aqui? Desapareceu. Sumiu. Então pode acontecer. Quando acontece na hora, e se acontece com a gente, pode acontecer com todo mundo. A gente já acessa o seio e já remove tudo. Mas o problema é que alguns profissionais não falam para o paciente, e aí é esse acaso que é só na imagem 10 anos depois que aparece um OVNI lá dentro. Ô, Carol, por que odontologia? O Gustavo foi na hora ali, e você? Na verdade, assim, a gente fazia o teste vocacional, né, na época. E tinha dado arquitetura pra mim. Eu falei, mas o que tem a ver, né, arquitetura? Aí eu fiquei pensando, vou fazer farmácia porque minha irmã... Eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu falei, farmácia, minha irmã fez farmácia, não tem nenhum dentista na família. A única dentista que era uma tia minha, ela nunca atuou na vida. Então, também não era uma referência. Falei, vou fazer biomedicina. O que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu falei, vou prestar odonto. Não tinha, assim, um porquê especificamente. Quando eu fiz, eu falei que eu tô usando Invisalign, né? Mas já é o terceiro tratamento ortodôntico que eu tô fazendo. Ai, tá em casa. Então, assim, o primeiro tratamento ortodôntico que eu fiz, eu tinha, acho que uns 13, 14 anos. E foi aquela coisa, eu tenho que remover logo o aparelho, porque eu ia ter festa de 15 anos. E eu não sei se houve uma recidiva ou se finalizou o meu crescimento, mas acabou que eu tive que reintervir depois e eu falei, vou fazer em 2015, na época que quase eu ia casar. Mas esse primeiro tratamento ortodôntico que eu fiz, eu fiquei apaixonada por tudo. Tinha que tirar a borrachinha, escolher a cor diferente. A minha dentista, ela era muito boa. Então, eu acho que essa referência que eu tive nessa época foi o que me levou a pensar em fazer a odontologia. E eu sempre fui aquela assim que eu nunca tive cárie. Então, eu nunca tive que fazer nada de procedimento. A única coisa que fazia era o selante e de procedimento cirúrgico, que eu nem me recordo, que eu acho que o dentista foi muito bom na época. Eu tive que fazer uma frenectomia labial.
Então, de procedimento em si, nunca foi muito traumático pra mim. Então eu gostava. Falei, acho que vai ser legal, vou tentar fazer isso. E foi odontologia. Eu entrei assim, a gente se perguntou se eu passei de primeira, né? Eu passei no vestibular do meio do ano. Nossa, parabéns. Só que eu não esperava que eu fosse passar no vestibular, porque era super concorrido, aquele vestibular da UEM que tinha muita parte de geografia, história do Paraná e eu do estado de São Paulo, então a gente tinha que estudar. Você ainda morava em Pirapozinho? Sim. Você veio pra cá só na faculdade? Foi só na faculdade. Então a gente tinha que estudar geografia, história do Paraná, que não tinha na parte padrão, né, do sistema de ensino. E eu falei, vou tentar. Minha irmã já estava em Maringá. Meu pai, ele sempre foi assim, ele nunca forçou a gente a nada. Mas ele incentivava que a gente fizesse uma universidade pública. Porque ele sempre deu aula na escola particular e ele falava, não, eu quero que vocês estudem para vocês passarem numa pública. E ele não tinha, ele falava pra mim assim, não tem condições de bancar duas casas. Porque quando a gente vai morar fora, Sim. é uma casa, ele falava, é uma família que eu tenho que sustentar de novo. Então eu falei, eu vou tentar Maringá. E aí eu tentei odonto, eu passei em 20º lugar. Nossa. Eram 20 vagas. Mas no meio do ano ainda nem tinha terminado o terceiro ano. Tanto que quando começou a sair a lista, né? Falava, ai meu Deus, não tem ninguém lá em Maringá pra olhar, porque saía ainda no papel, né? Era impresso. Lá na Vila Olímpica era. E a gente esperando alguém porque no site demorava. Aí a hora que me falaram assim, você passou! Eu, gente, tem certeza? E tinha uma outra colega minha que tinham falado que ela tinha passado e ela não tinha passado. Eu até fiquei meio assim, eu comemoro ou não comemoro? Porque se eu comemorar eu não passei. Mas eu sempre comento que odonto, eu acho que é um curso que é apaixonante. Porque se você não tem certeza, a hora que você entra, você começa a ver e vai se apaixonando por tudo que você aprende. Eu não sei se todo mundo é assim. Comigo foi. Diferente. Eu não fui assim, não. Porque você, na verdade, ela foi direcionada, né, pro odonto. Lá, meu pai sempre meio que direcionou a gente pra área da saúde, né? Então, a Thaís já tinha feito odonto, minha irmã do meio medicina, meu pai médico, minha mãe não trabalhava, não tem profissão, e ela falava assim, tem que trabalhar, você tem que estudar e tem que trabalhar, você não vai depender de homem. Então, a gente foi criada assim. Isso mesmo. Tem que trabalhar. No caso também era assim. E aí, eu não era estudiosa, assim, eu fico super admirada. Nossa, eu passei no primeiro vestibular no meio do ano, eu fico, nossa, sério, aí passei, eu nunca fui essa pessoa. E aí, eu falei, então vou fazer odonto, né, vamos ver o que vai acontecendo. O que vai dar, né. E aí, o segundo ano eu queria desistir, porque foi quando começou prótese. Entendi. E eu achava muito chato, eu ia muito mal. E aí, meu pai falou, não, agora você vai terminar. Então, graças a Deus. Aí, eu me formei, não gostava de cirurgia, eu morria de medo, não gostava de sangue. O que eu vou fazer agora, né? Daí, o patrão da Thaís, agora vai ser esse patrão, falou assim, por que você não faz radiologia? É tão legal. Aí, sim, eu me apaixonei. Aí, eu fui pra especialização, fui pra Campinas, conheci muita gente, assim, que tinha muita experiência. Eu era a mais nova da especialização. Não tive que fazer prova, foi tudo bem fácil, assim. Mas aí eu me apaixonei. E eu acho que o Xande fala que eu tenho uma cabeça que não para, assim, que eu sou empreendedora, assim. Ela foi pra área certa, né? Então e a radiologia e é uma área fantástica. Então eu também, eu me apaixonei. E na faculdade, principalmente na minha época, né? 25 anos atrás, nem sei se é 25 ou 26 mais. Gente, a radiologia era muito chata. Eu vim da parte chata quando eu não era digital eu acho que ainda. Isso que eu ia falar, acho que o digital veio pra mudar um pouco. Sim. Porque a gente não enxergava nada, a verdade é essa. Eu olho e falo, gente... Era tudo sobre gosto, Era tudo sobre né? gosto. A gente, às vezes, compara, que a residência nossa foi com radiografia convencional, uma PA de mandíbula. A gente pega umas fotos, às vezes... Meu Deus, eu olho pra ela e falo, uma PA de mandíbula e falo assim, o que a você gente enxerga, enxergava né? aqui? Nada, né? Nada.
uma Towne, fratura de côndilo, não tinha tomo. Para pedir uma tomografia no hospital era, assim, quase impossível. Oclusal de maxila. Oclusal de maxila. né? Pra quê? Pra quê? Você enxerga. E- Oclusal de mandíbula ainda vamos lá, vai. A gente encontra um cálculo, salivar. Não, a de maxila a gente Você olhava só olha, pra ortodontia, né? só ver pra se ver tem. se tinha aberto ali a aberto, sutura. né? Então, assim... E fazia, antigamente, todo paciente que colocava, né, o Hirax, na época a gente falava mais disjuntor, na verdade, né? E obrigatoriamente, tipo assim, abriu o diastema, tem que fazer a radiografia para Pra confirmar. se confirmar. abriu a sutura. Eu sou dessa época de É. laudo, né? Só via os centrais lá, Uhum. assim, que eles passavam, ai, coitado desse paciente. Cabe um E o cólico ortodontista, meio. ai, graças a Deus, abriu. Então, mas a rádio, acho que ela mudou muito. E a gente que gosta muito de anatomia, porque para cirurgia não tem jeito, a anatomia é a base de tudo. A radiologia, ela entra muito em contato com isso, porque tem coisas que você só vai ver no exame de imagem. E aí a gente consegue cruzar o que você vai encontrar na cirurgia com o que está no exame. Então é muito legal explorar isso tudo, né? Então, e lidando diariamente, acho que melhor ainda. Né? Carol, por que buco? Eu te acho tão delicada assim. Então, mas eu gostei da cirurgia ainda na graduação. Talvez até por esse contato que a gente tem e tinha na graduação com a residência em cirurgia. Porque na época na época que eu estava na graduação, não tinha outras residências na UEM. A residência multiprofissional, ela veio depois, né? E eu gostava de ver o sanguinho. Você gostava? Eu nunca gostei. E Nunca gostei. quando eu tava no 4º ano de faculdade, eu tinha que escolher, porque eu passei na monitoria tanto de cirurgia quanto de prótese. E aí eu acho que foi o meu divisor de águas. Que aí eu falei assim... a prótese faz pensar. E eu tinha que escolher porque não dava pra fazer as duas, porque coincidia horário. E eu fiquei bem dividida na época, porque 4º ano de faculdade, você tá começando... Eu tinha feito só a parte básica de cirurgias, né? No 4º ano a gente ia começar as cirurgias mais avançadas. E a prótese parece que ainda tava meio caminhando. Eu só tinha algumas coisinhas de laboratório. Então eu falei, é isso, vou fazer monitoria de cirurgia. E aí, como na monitoria a gente acaba acompanhando muito, acho que eu fui me apaixonando por aquilo. Mas você falou assim, eu passei no vestibular em 20º, no meio do ano, né? Eu sempre fui muito... Aí eu era do grupinho dos nerds. A gente não ia ser amiga. Eu não conseguia sentar, assim, eu sempre tava na 2ª, 3ª carteira, no máximo. Se eu sentasse mais pra trás, eu não conseguia prestar atenção, porque sempre era o burburinho lá atrás, né? E então, assim, eu acho que até isso, né, fala assim, eu precisava me espelhar em alguém pra estudar um pouco mais, e aí eu pensei, cirurgia é um desafio. Porque eu precisava estar estudando o tempo todo, porque aquilo, você via uma cirurgia pequena, você falava assim, como, vocês estão falando de tomografia, como que os residentes conseguem olhar aquela tomografia e identificar onde está a fratura, de onde corre o traço de fratura de um lado para o outro, porque na graduação era muito vago, a gente via radiografia, mais ou menos como é que funcionava, a tomografia não entrava ali. Então era um desafio. Eu vou me desafiar para ver se eu consigo chegar até ali. Então talvez o desafio que eu propus para mim, e aí eu gostei. Você também era assim, o nerd, Gustavo? Sempre fui. É? Na verdade, assim, até quem não me conhece muito no convívio diário, ele separa dois Gustavos muito diferentes. E em casa, eu sempre fui o mais palhaço. Nós somos em 3 irmãos. Meu irmão é mais velho, super sério, uma pessoa... Enfim, a minha irmã mais nova... A minha também. Super será que sério. Mas o meu irmão, assim, pra você tirar um sorriso dele é algo muito difícil. Igualzinho minha irmã, gente. Muito difícil. Mas, assim, aquela coisa também. Você chegou nele, se abre totalmente, mas quem não conhece, o Gabriel é um cara muito fechado.
A minha irmã mais nova, né? O do meio sempre é aquele que apanha dos dois lados, né? Então eu sempre tive que trabalhar... Aqui a gente tá na ponta. Na ponta, Nós estamos nas pontas. A minha irmã mais nova, até porque a diferença de idade é muito grande, então assim... Mas diz que o do meio que é o problema, né? Então, aí que entra Ali, ó. esse detalhe. Eu tenho que concordar com isso. Minha irmã do meio também concorda. Então, do meu irmão para minha irmã são 10 anos de diferença. E eu tô no meio ali, entre eu e ela temos 6. Então, a gente sempre cuidou muito dela. E meu irmão foi morar em Curitiba com 16 para 17 anos, eu tinha 12, 13 e ela tinha 6, 7. Então, meus pais também eram professores e davam aula à noite na faculdade em Paranavaí. Então, eu com 12 tinha que arrumar ela, dar janta, tudo, fazer ela dormir. Então, tinha esse lado protetor. E o do meio é problemático porque você tem que se virar diante das situações. Porque o mais velho é o que é o dono da razão. O mais novo é o coitadinho. E você tá ali no meio sempre errado. Que dó. Você é o que apanha porque você bateu no mais novo. E você apanha porque o mais velho quer te bater naturalmente. Então, Eu não tive esse problema. você tem que Eu se também virar. E você tem que se virar. Eu sempre fui muito palhaço. Sempre fazia piada com tudo e me virava. E minha mãe sempre tinha uma preocupação muito grande. O Gustavo não vai conseguir fazer nada da vida dele. Porque ele não se concentra, ele dá risada de tudo. Só que é muito engraçado isso, como a gente traz algumas memórias desde muito pequeno. E eu sempre estudei em colégio particular, lá em Paranavaí. E meus pais trabalhavam manhã, tarde e noite. A hora que chegava na escola, eu me sentia num compromisso de valorizar o que meus pais estavam fazendo. Então lá eu estudava, prestava atenção. Eu nunca fui eu jogava bola o dia inteiro. Eu chegava, almoçava, saía, ia treinar, ia jogar. Só que eu prestava atenção na aula, estudava na véspera e tinha boas notas. Só que naquela hora eu sempre me concentrava muito. Então, na faculdade, aí veio essa cultura. Eu sempre estudei muito em off. Então eu prestava atenção na aula, então na aula eu também era Sentava lá na frente. Não tão na frente, mas eu sentava num cantinho que eu conseguiria me concentrar para prestar atenção e automaticamente estudar menos em casa para ter tempo de fazer o que eu tinha gostava. que sentar na frente também, senão eu não concentrava. Mas por isso que eu falo que são dois lados muito opostos. Porque eu acho que eu consigo fazer isso até hoje. A hora que eu preciso me concentrar, então nós vamos fazer aquilo lá, é agora e beleza. Acabou aquilo, beleza, agora a gente vai conversar, vai bater papo, vai dar risada, vai falar besteira, vamos fazer piada, porque acho que, né, tem hora pra tudo. E isso vem desde... Mas minha mãe, coitada, acho que ela achou isso aqui não vai dar nada da vida. Porque eu era... Mãe! Eu era Senhora Zana, eu era muito levado, muito levado. Tanto que, assim, quebrar braço, cortar a cabeça, pular de... Eu vejo o Arthur e falo, meu Deus do céu, É um problema, tomara que porque ele não faça metade do que eu o fiz. Gustavo Porque... sempre foi muito arteiro, segundo a mãe dele. Já de grudar... Colocar fogo pneu na de- borracha. Eu tinha um vizinho de que o caminhão, pai era sei lá. caminhoneiro. E Meu aí Deus. ficava colocando a lona no caminhão com borracha, tá? Um dia eu peguei uma borracha, eu e ele, colocamos fogo na borracha e fomos rodar a borracha. A borracha escapou, grudou no meu braço. Beleza, Que dor. né? Aquela questão do medo do pai e da mãe. O que é pior? A dor da borracha Borracha. queimando o braço ou a briga depois? Eu cheguei em casa, E tirei você a faz assim com a borracha já dá. Agora imagina ela grudou. Eu tenho cicatriz no Quente. braço até hoje. quente. Tirei a borracha, aí ficou preto. Aí eu peguei uma escova, aquelas escovinhas de lavar sapato, e pra tirar o preto. Minha mãe chegou, tava tudo bem. Só tava o Só vermelho. Fez carne uma feira, viva, tirou né? a pele, Porque- tava em carne Nossa, viva. você foi pro céu e voltou, né? E eu nessa dor. chorando por causa desse machucadinho aqui que eu queimei na hora que eu tirei o band-aid aonde não tava a bolha. Eu coloquei o band-aid pra poder trabalhar e daí coloquei aonde fez a bolha, a parte macia do band-aid. Aqui só tava vermelho. Na hora que eu Aqui tirei tirou, o band-aid veio foi junto. saindo a pele. E foi só um pedacinho. E assim, essas histórias, essa da borracha. Poder do medo dos pais. Eu fui fazer um experimento com fogo embaixo da cama. Ai, Oi? meu Deus, É, experimento com Ai, você era embaixo da terrível cama. Embaixo da assim. cama. Minha mãe, Segundo a mãe dele, ele era minha mãe bem... pegou, ficou me olhando, eu levando a caixa de fósforo pro quarto. Ela falou que eu vou esperar ver o que ele vai aprontar. De repente eu tô quieto lá, ela entra. Eu tava acendendo uma vela embaixo da cama. Gente, que perigo. Então, assim, eu fazia coisas... Eu um dia roubei a bicicleta do meu avô,
Roubei não, né? Peguei emprestado. Meu pai é muito forte. Eu devolvi, né? Eu devolvi. Inteiro eu já não sei, né? Eu vou dar uma voltinha. Eu tinha uns 11 anos. A gente andou mais de 40 quilômetros, foi quase em São João do Caiuá com a bicicleta e tal. Saí de casa 1h da tarde, cheguei às 7 da noite. Ó, avô, lavei a bicicleta, tá aqui limpinha e tal. Eu fui contar isso depois de, sei lá, meu avô nem era vivo mais, eu contei pra minha avó já uns 10 anos depois. Então eu fazia muita arte. Então a gente tem um pouquinho de medo do É. Arthur, porque eu era um menino. Eu era um menininho, assim, entre eu e minha irmã, eu acho que eu fui o menino que meu pai queria ter, sabe? Então eu era de jogar bola na rua, eu era aquela que cortava o queixo, cortava a cabeça, quebrava o dedinho do pé jogando bola, destroncava o dedo da mão, correndo atrás das crianças. Então eu também tive um lado meio arteira, que se a gente juntar eu e o Gustavo, O Arthur é um anjo. Eu considero. Aí ele acaba Com 3 fica meio anos, né? desesperado. Eu falei, calma, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele. Mas é o instinto. talvez por ele ser criado em apartamento, né? Ele não teve muitas teve. É, oportunidades. mas né? assim, o que eu acho fantástico no Arthur que o Pedro não tem, tá tudo bem, né, cada criança, mas o Arthur é radical, assim, Uhum. ele é aventureiro, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele é o não tem medo de critoquinho, nada. assim, e é ele que vai na É tirolesa. na tirolesa, Ele- ele que sobe sozinho. Ele quer ir, e toda vez que ele vai, no Cuca Ah, Maluca, igual o meu ele mais quer velho. ir. Era o buffet preferido do meu É. mais velho, era o Cuca Maluca, Ele por viu a causa da tirolesa e tirolesa. falou, eu vou e não tem. E ele não tem, realmente, ele não tem medo. Ele não De tem nada. medo, eu fico Eu assim, lembro no aniversário do Pedro do ano passado, né? Sim, Ele tinha acabado de completar 2 anos, acho que tinha 2 anos e 2 meses, que foi em maio, né? sim. E ele subiu naquela escalada. E claro que ele não subiu, né? Mas a moça lá puxou ele e ele foi. voou lá É. nas alturas. E depois a gente voltou lá, ela lembra e falou assim: você era aquele pitoquinho lá. É, ela lembrou, porque acho que ele era muito pequeno. Mas então. ele tem pouco medo mesmo. E vai pro sítio, ele fica mexendo nas coisas, ele vai. Então, esse lado acho que ele puxou um pouquinho. Não teve como A ele Janete, fugir. não tem teve, como. né? Não Tomara teve que como ele deixe fugir. ele um pouquinho mais tranquilo, mas se for por essência, vai dar trabalho. Mas também vai ser muito estudioso, né? Imagino que vocês já estão... A gente fica com um pouco de receio, porque como a gente nós dois, né, somos professores, formadores de opinião também, e a gente consegue observar, assim, que tem os alunos que estudam e tem aqueles que realmente não têm um comprometimento. Falam, ai meu Deus, qual vai ser a profissão do Arthur? Porque eu não sei nem se vai ter essas mesmas profissões que nós temos hoje, quando for a vez dele, será que ele vai ser dessa A forma? gente tá falando em mais de 10 anos. Mais de 10 anos. anos. Se a É gente muito olhar tempo. 10 anos, o que Nossa, que é muita era coisa. o Instagram? É. Né? O que Vai que era mais 10 anos existir, Ah, eu atrás? acho, ó, né? isso é legal. Hoje, a gente discute casos com o residente, ele manda o WhatsApp, o caso todo. O nosso não, a gente tinha que ligar o professor. Não Marcar existia um o horário, WhatsApp. marcar um- Isso a gente tá falando de 12 anos. Gente, marcar esse um dia a gente horário. tava falando aqui pra gente conseguir um artigo, como que era? Comute, Super difícil, Comute, né? Comute. não era fácil, você tinha que pedir, tinha que Esperar. pagar, esperar. É. Eu lembro que para fazer TCC, meu Deus, era Uhum. difícil, né? Mas até essa facilidade em encontrar tudo que você quer, eu acho que gera um pouquinho dessa ansiedade que a gente tem e do imediatismo, né? Sim. Porque Sim. tudo é muito rápido, antes a gente tinha que esperar. Eu vejo o Arthur, assim, às vezes quando ele tá assistindo televisão aberta, que não é Netflix, né? Não é aquele negócio que é fechadinho. Mas, mamãe, volta lá! Cadê o desenho? Falou, filho, é intervalo. Que isso? É, tipo, esses dias Eu não tive gosto que... de É, intervalo. Eu gosto de intervalo, mas É. volta, não. Por que você tirou? Pausa que eu vou Pausa. ali. O É. Pedro falou isso pra mim, esse dia eu estava assistindo desenho na Globo, e ele falou, pausa então. Daí eu falo, não, filho. Aí eu fui explicar, ó, na época da mamãe não tinha TV como era agora. Na época da vovó não tinha TV. Ele não tinha TV. Eu falei, não tinha celular, não era assim. Então a gente realmente não sabe o que vai ser lá na frente e quais vão ser as opções de Eu me assusto É. um pouco, porque assim, eu, apesar de não ser estudiosa, mas eu era muito quietinha, né? Então eu era aquela criança que ficava em casa, brincando de boneca, bem boazinha, assim, nessa parte. E o Xande também sempre foi quietinho, assim, sempre foi tranquilo. Ele nunca deu trabalho pra mãe dele. O irmão, sim, ele não. E o Pedro, a gente já foi chamado na escola.
Como assim? Puxou pra Quantas tia. vezes? Eu era igual a Carol, eu era um menino. Quando eu nunca esqueço. Eu fico chocada. Eu nem te contei isso. A psicóloga foi na escola conversar e a escola falou assim: a gente pode continuar contando pra ela porque ela fica tão preocupada que eu nem sei. É uma coisa tão normal pra gente, mas pra ela e pro pai é tão assim que eu nem sei se eu devo contar. E o Pedro é da turminha, né? Da bagunça. Ele fala que também. ele é o mestre da bagunça. Eu não sei, porque essa semana eu fui chamada e o Arthur foi pra diretoria. E ele O Arthur foi pra diretoria. Com 3 anos. foi conversar com... Na verdade, ele foi conversar com a Mônica, né? Não é mais a Val? A Val não A Val tá tá. mais lá? Mas a Val é a Agora é a Mônica. Mônica. É, mas acho que ele teve Na que época dos conversar com a meus era a Mônica Val. primeiro, porque acho que a Val é um negócio mais sério. Foi o primeiro A estágio. Val é outro nível. É. Eu fui. A Val, mas o meu mais velho, a Tayane sempre falou assim: eu quero que meu filho nasça em maio. Porque eu vi, é muito bonzinho. O Gustavo falando dele, eu fiquei imaginando o Vinícius. Não é meio parecido? É verdade. Tipo assim, porque E eu ele é falo. maio. É. Eu sou, É maio, eu é sou- maio. Eu sou Que dia? geminiano, Que dia? 29. Não, eles são touro. Tô. É, Ah, eu O sou. Pedro é do último. diferente. Eu falei, não, quero fazer o parto 20 de 5 de 2020, touro. Que eu quero o último dia de touro. Aham. Porque eu sou do dia 5, meu filho mais velho é do dia 15 e o Pedro é do dia 20, né? E a madrinha dele é dia 16 e são Nossa, pessoas tô calmas, tranquilas, assim. E o Vinícius, ele é tipo igual você, assim, meu mais velho falava: Tayane do céu, o Vinícius, eu falava assim, ele não vai conseguir passar no vestibular. Porque ele é assim, entendeu? Tipo assim, tadinho, né? Às vezes até subestimava ele, porque brincalhão e também, sabe, tudo faz piada, sabe? Parecia que ele não tava nem aí e ele passou no vestibular E no meio do arteiro ano. também. E arteiro. Mas, E isso não sabe, parava de criança. Aí a Tayane falou, eu falei, mas também você falou que você queria igual eu e o Vi. A gente pode até ser bonzinho, mas a gente era arteiro. O Vinícius, com 1 ano e meio, minha mãe fala, ele escalava o portão da casa da minha mãe. Meu Deus, 1 ano e meio. E eu olho pro Pedro, assim, o físico, eu falo, gente, igualzinho. igualzinho. Isso o Pedro não faz. Ele é mais, não sei se é medroso ou preguiçoso. Mas não ele é. não tá mais tão medroso, não. Ontem ele pulando lá de um sofá no Ah, outro. não, isso ele sempre fez. E eu falo, não faz isso, porque o Vi já fez isso. Lembra que a tia contou pra você que o Vi se machucou? Aí que ele pulava mesmo. Faz um Mas fica teste. desafiando Faz daí, desafiando. né? Foi que a gente tava será? conversando esses dias, né, Carol? Como que eles estão, assim, você tem que falar várias vezes até eles... A gente já Esse foi conversou o problema. desde O cedo. Arthur, ele foi pra conversar com a Mônica, porque as pessoas, a professora chamando a atenção, a professora de educação física chamando a atenção, e ele não, assim, sabe aquela audição seletiva? Aham, Escuto eles só têm. aquilo que me interessa. Não respondia. Aí começou a fazer, e isso em casa ele também faz, então... Todos fazem nessa idade, todos. Eu falo pra Tayane, não é o Pedro. Eu falei assim, é a fase e vai melhorar. Só que daí você tem que falar, não, escuta aqui, eu tô falando com você, né? Não pode deixar solto, mas Tô também... falando com você. E eu Ele só não ainda, pode perder. e eu ainda fico defendendo ele, né? Eu falo pra ela, tem que... Ela fala assim, mas você fazia isso com os meninos. Eu falava, mas era meu filho, Pedro não é meu filho. Ah, é verdade, O Pedro não é meu Vocês filho. não têm irmãos morando aqui, né? Aqui não. Não. Aqui, os meus 2 irmãos estão em Paranavaí e a Carla tá em Pirapó. A Tayane Então ontem falou ajuda, que... assim. a É Tayane bom ter falou- família perto, mas... A Tayane falou, eu não vou vir mais aqui na casa da mãe. Amanhã eu não vou vir aqui. Falei, nossa, por quê? Porque vocês ficam se intrometendo na educação do Pedro. Mas eu acho que ter a família próximo deve ser muito bom, Não, é uma delícia. né? Porque o Arthur mesmo, ele sente falta do primo, que tá longe, sente falta dos avós. Aí outro dia ele falou assim, ele queria muito ficar comigo, né? E eu tinha que trabalhar. Aí a hora que a babá chega, ele já fala assim, tia Jane, pode ir embora, viu? Hoje a minha mãe vai ficar comigo. Eu falei, não, filha, a mamãe tem que trabalhar, né? Quem que vai cuidar de você se a tia Jane for embora? A vovó. Eu falei, que vovó? Só se for uma vovó imaginária, né? Não, A e minha mãe... imaginação dele é boba mesmo. aham. Mas eu acho que sente falta. Sei. Esse final de semana ele queria morar no sítio. É. Eu vou ficar aqui, pode ir Lá em embora. Paranavaí Lá em ou Paranavaí? Paranavaí. Eu vou ficar aqui, pode ir embora, Obrigada. porque eu vou ficar aqui agora. Mas, e como a gente vai à escola? Não, tudo bem, eu fico aqui. Vou morar aqui. Eu falei, mas filho, a mamãe vai ficar com saudade de você. Mas você tem que trabalhar. Né? Vem final de semana me ver.
Desapegado. Mas é muito gostoso. Ontem eu falei pra Tayane, quer que eu pegue o Pedro na escola? Daí ela, quero. Daí eu fui, peguei ele e falei, tia Thaís, eu não sabia que era você que vinha me buscar. Ele falou pra professora, você sabia que era minha tia que vinha me buscar? Uma E ela surpresa, não. né? Daí ele ficou feliz. Aí, tipo assim, a gente fez coisa boba. A gente foi na farmácia, depois a gente foi na padaria, e a gente foi buscar o Davi no inglês. Daí ele já. Eu falei pra Thaís, e o Pedro é empreendedor? Puxou o pai e a mãe total. É. Total. Aí tinha um brinquedo, um pacote da Master Toys atrás. Ele, de quem que é esse brinquedo? Eu falei, da Lelê, que a tia não entregou pra ela o dia das crianças ainda. Aí ele falou pra mim, você tem que ir todo dia na casa da vovó. Eu falei assim, eu não encontrei, mas é porque todo dia ela vai lá. Olha só. Aí ele falou assim, aí entrou uma amiga do Davi, que eu ia deixar eles no clube. Daí ele falou assim pra ela, olha, esse pacote aqui, ó, você tá vendo? É da loja do meu pai, viu? E olha, tem duas. Uma no shopping e uma na Olha. Avenida Colombo. A da Avenida Colombo é maior, Ou seja, você Você Já pode ir lá você tem que- mais opções. O que você não acha em Não, uma, na e outra eu- você vai um dia eu encontrar. na Master Toys com ele procurando um carrinho e uma mulher com um menininho também pequeno procurando um carrinho pra dar de presente. Ele olhou pra mulher e falou assim, aqui não tem, mas lá na Master Atacado tem. E ali na frente você pode ir lá comprar pra ele. olha só. Olha só. Falei, olha, Já o menino tá tá sendo ligado. bem O que vocês treinado. enxergam no Arthur de vocês? Que a gente enxerga essas coisas. A gente sempre se Enxerga. enxerga no filho, né? É até assustador. Eu Bem vejo o Arthur Além da sapequice, da sapequice, assim, do Gustavo. Eu acho que o gênio dele é muito parecido com o meu. Eu não sei se eu aparento, mas meu gênio não é muito fácil, assim, de lidar, sabe? Carol, eu lembro da Carol, eu conheci a Carol na academia. É verdade. A Carol era mais quieta, demorou até a gente Eu sou tímida, apesar de... começar a conversar. Todo mundo fala assim, mas você é professora, como que você é tímida? Eu morro de vergonha, eu tenho ansiedade, eu tenho medo de... Então, quando a gente tá em sala de aula, é diferente de, por exemplo, hoje eu tava super ansiosa pra vir aqui. Porque a gente fala assim, eu tô atrás de câmera, sabe? Mas, gente, o tanto de aluno que você dá aula. Mas é completamente diferente. Eu nem consigo imaginar, assim, nossa, você tá numa sala, morro de medo, esses adolescentes. E às vezes, assim, que nem eu tava lá na Beca, né, que a gente fazia academia junto. Eu ficava meio assim, converso, não converso? Eu era quietinha, né? Era bem quietinho. O Gustavo, então, ele ia pra fazer exercício mesmo. É. Da turma chata, né? Sim, aí é o hiperfoco. Mas alguém tava vai lá na pra- academia pra quê? É, eu vou ia lá pra conversar. fazer A exercício. Carol, Eu depois vou que a gente conversar. criou uma intimidade, a gente, tipo, era uma sessão de terapia, A gente né? conversava, né? É. O Gustavo não, ele ficava quietinho. Fazia assim. lá O o Alexandre exercício. também é assim, a gente É. já até brigou. Eu não faço personal com ele. Não, Não, porque ele quer fazer tudo certinho sem conversar. mas você sabe que eu não sei se... Agora você faz tudo certinho sem conversar? Não, a gente conversa, mas... Eu gosto de... A gente treina junto hoje ainda. Vocês estão treinando juntos? A gente conseguiu um horário, assim, que a gente pede pra babá ficar com o Arthur. E a gente tenta seguir a risca, né? Então, segunda e quarta, em determinado horário, a gente tá lá pra fazer pelo menos 40 minutos de Eu exercício. queria ser focada, assim, no exercício. E Mas como são só nem 40 sempre. minutos, então eu tento seguir mesmo. O Gustavo, ele é um pai. De vez em quando, assim, ele, eu tô cansado, não sei o quê. Dá uma Mas é em preguiça. casa, então eu falo pra ele assim, você tá em casa, pelo amor de Deus, desce. É só descer. O personal tá te esperando lá embaixo. Tá. Isso. Aí não Se eu tem tivesse que jeito, sair, eu né? não Ah, isso achava ajuda É, muito, não, isso né? ajuda. Porque isso eu ajuda. nunca gostei de academia. Eu sempre fui mais ativo, eu jogava bola e tal. Então, assim, é sofrido. É sofrido. Eu também É não gosto de monótono, tudo. Por isso que eu Mas- gosto de conversar, assim, é. pra... Mas é necessário. As dores começam, a coluna reclama e precisa. Tem que cuidar. Eu Tem vou que falar cuidar. assim, né? Eu que sou mais velha que vocês na profissão, o tempo cobra. Uhum. Isso é um dos motivos, assim, que eu falo que eu vou me aposentar da ortodontia, é por isso. Porque não tem jeito, cobra, são dores depois no pescoço, assim, sabe aquela dor chata que... Fica ali, né? Fica ali, ela te irrita. E aí você acaba tendo o quê? Tem que ir pra fisioterapeuta, Por daí... isso que a musculação é tão aí importante tem que... Por antes, quê? né? Porque você não fortalece. Sim. E né, sabe o que eu penso hoje em dia, quando eu vou... O exemplo que eu estou dando pro Pedro. Uhum. Graças a Deus que meus filhos não dependeram desse meu exemplo.
Então, tipo assim, eu preciso mostrar pra ele que é importante, assim, pra ele não ser aquela criança parada, né? Mas sabe que até essa questão do... Eu sempre fiz muito esporte, de todas as naturezas. E acho que essa questão do foco era muito do esporte, porque eu sempre joguei futebol e jogava no time da escola. Então, assim, tinha uma concentração para focar, para treinar bem, para jogar, para ganhar. E sabia, e aprender a perder também. E eu acho que essa questão do esporte, hoje é mais uma necessidade até da profissão. Sim. Mas ajuda muito nos desafios lá da frente. Porque toda essa base lá atrás ajudou nesse preparo mental da prova da residência. E vai te preparando, vai te dando uma bagagem. Então acho que a gente conversa muito sobre isso porque hoje a gente faz muito menos exercício e esporte do que a gente fazia antigamente. E a gente estava falando, a gente tem que voltar a fazer esse tipo de coisa pro Arthur entender que é importante. Sim. Porque ele vai aprender algumas coisas ali que... Perder é importante aprender, né? Porque eles ficam assim... Eu ganhei. Eu ganhei. Eu fui o primeiro. O meu mais novo, quando ele joga beach tênis, quando ele perdia, no começo ele tacava a raquete no chão. Aí uma vez eu falei pra ele, a próxima vez que você perder um ponto e jogar a raquete no chão, eu vou entrar na quadra e vou te tirar de lá pelos cabelos. E ele sabe que ela é doida. Eu falei assim, não faça mais isso. Eu falei, se você errou, é porque você precisa treinar mais. Mas é a então você vai frustração, Frustração. É mas difícil só que gente tem que lidar com isso, difícil, né? Só que você tem que ensinar desde criança, porque senão quando adulto, o que acontece? Quando se frustra, não consegue retomar. retomar. Aí fala assim, não, melhor deixar. Acho que não é pra mim. Acho que não é para mim. Isso tem uma coisa assim que me marcou muito numa pregação do pastor Marcelo, foi que ele falou, educar é frustrar. Não tem jeito, não tem outra maneira de você ensinar. E às vezes isso é doído até pra gente, né? Porque a gente sofre mais do que eles, né? Mas educar é frustrar. E isso no esporte tem muito, você né? Mais perde do que ganha. Nem sempre você ganha. Então isso é uma base importante. E isso a gente se cobra, que a gente realmente, hoje é um lado que a gente não consegue por tempo, por N motivos. E aí ele acaba não percebendo isso, mas é algo que acho que faz muita falta. E o esporte une a família. Eu vejo lá em casa, por exemplo, assim, né? Todo mundo lá, meu marido sempre jogou muito tênis, tentou levar os meninos pro tênis a vida inteira e ninguém quis. Porque o tênis é mais metódico, né? Só que eles gostam muito de beach tênis. Então aí esse final de semana tem campeonato. Então vai a família inteira, todo mundo joga, mas mesmo que um vai jogar, vai lá pra torcer. Então o esporte ele une a família. Se é futebol, qualquer, se é um judô, né, Sayane? Que a gente ia ver o Vi também, que meu mais velho treinava judô. Então, assim, o esporte. Agora a gente tá indo que a gente vai pro teatro, né? Noite do Encanto, né? Que nós somos ter. Sim. Aproveitem, porque depois a gente vai sentir falta, depois sente falta. Mas é muito legal isso. E vamos falar uma coisa assim, a gente falou bastante de filho, de faculdade, vocês começaram um novo negócio agora. Vocês têm o consultório, faz tempo o consultório de vocês? 2017? 7, 8 anos. Mas ter uma escola, eu imagino que seja bem diferente, né? E esse lado empreendedor, a gente não... Na verdade, a gente não sentia tanto. Porque a gente sabe que todo dentista, quando a gente fala assim, você tem um consultório, você já é um empreendedor. Sim. E você deve saber fazer uma gestão. Mas durante um bom tempo, a gente brinca que a gente era amador. Ainda somos. Ainda somos. A gente ainda estuda muito essa parte, porque realmente é tudo muito novo pra gente. A gente não quando a gente faz faculdade, a gente não pensa nisso, a gente não aprende isso, né? E o Iowa veio aí pra dar parece que é um chacoalhão. Eu lembro sempre de um artigo que eu li na época que a gente tava prestando prova, acho que de doutorado. E a gente tinha que estudar inglês, né? Pra proficiência. E lá falava que você tem que pensar em ou mudar de ramo ou abrir a sua mente mais ou menos a cada 10 anos. Fiquei, meu Deus, será?
E Chegou, surgiu, né? Chegou. Surgiu. E assim, a ideia não era algo do tamanho que é. De quem que foi a ideia do Io? A gente recebeu faz uns 15 dias a Vanessa aqui. Daí ela Isso. falou que é mais o marido, né? O Dr. Rafael que tá inserido. Ela não é igual a Carol, ela não quer dar A aula. Vanessa não quer dar aula, É, né? Ela quer ser aluna, Quer ela ser tá aluna. toda Mas feliz. ela participa e participou muito também. Dos né? bastidores. Nossa. Que é o pior, né? É. Sim, esse não é o pior, mas É aquele onde- trabalho que não aparece. que não talvez. aparece. Mas o começo, assim, nós temos a especialização de implante há 10 anos, mais ou menos. Ah, vocês já têm. Já tem, era em outra escola. E aí, por N motivos, as coisas não estavam caminhando bem. E, coincidentemente, a gente tem uma parceria muito grande com a Neodente desde o começo. E, enfim, a gente estava lá num caminho sem saber o que fazer e tal. A Neodente nos indicou para a rede. E aí eu falei assim, a gente tava com uma ideia de montar uma outra escola pequenininha só para fazer o nosso curso, para ter um local. E aí dali a gente começou a aumentar a conversa e vai. E aí nós somos em 5, né? E aí as coisas começaram a caminhar e realmente se tornou o Io do tamanho que ele é hoje. Mas era uma ideia para a gente montar ter um espaço para fazer a nossa especialização de implante. Dali que surgiu a ideia. E essa indicação, de repente a gente consegue ter outras especialidades, trabalhar, trazer algo diferente do que tem habitualmente, né? Acho que Maringá ainda é carente, nós temos vários cursos de graduação, mas a pós-graduação, dependendo da área que você quer seguir, ela ainda tem as suas carências. E foi aí que a gente falou assim, então já que a gente vai entrar nesse desafio, vamos entrar com tudo. E entraram com tudo, É. parabéns. A cara da Carol. Acho que foram meses, assim, estão sendo ainda, né? Porque que surgiu a ideia. Foi acho que tudo muito junho, rápido. julho. A gente começou a conversar em abril do ano passado. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. E abril, aí teve uma demora para começar a reforma, tudo. A gente começou a reforma em novembro, fevereiro a gente estava foi inaugurando. A É reforma, rápido Vanessa assim, contou né? pra gente. Foi um coração foram na mão. 3 porque- meses de obra. E aí coincidiu assim, a gente tinha aluno matriculado e a gente não tinha obra começada. Começado. Foi assim, foi um momento de aflição, mas deu tudo certo correndo contra o relógio. É claro que ainda algumas coisas a gente vai ajustando, né? Esse primeiro ano de funcionamento, tanto a parte de gestão quanto a parte de pedagógica, acadêmica, você vê, poxa, isso aqui vai ser legal, isso aqui, poxa, acho que a gente se preocupa com isso não era tão necessário. Então a gente vai aprendendo a lidar, mas acho que tem rodado bem, a gente já... As primeiras turmas já estão indo para o 8º, 9º módulo, então a coisa tá girando, já tem aluno matriculado para as especializações do ano que vem, então graças a Deus tá tomando corpo mesmo. Legal. E quais são os planos para os próximos 10 anos? Pois é. Tem? Eu tô fazendo uma pergunta aqui, eu tô muito safada, né? Porque eu não tenho meu plano para os próximos 10 anos. Segunda me fizeram essa pergunta, eu falei, não sei. Eu não sei também. A gente às vezes pensa focar um pouco mais naquilo que é nosso, né? Sim. Porque a gente sabe que o olho do dono aqui engorda o gado, não é? Dizem Com isso. certeza. não tem jeito. Se é um conselho que eu posso É. dar, a gente Acho tem que que os estar empreendedores dirão isso com mais propriedade. diariamente, assim. Diariamente. Porque a gente percebe que nem lá no Iowa, né? Você indo lá com um olhar diferente de quem tá todo dia lá, você percebe, assim, detalhezinhos que podem melhorar. Então, a gente vai tentar melhorar cada vez mais. E legal porque a Vanessa, como aluna, ela traz um outro olhar Traz um pra outro vocês, olhar. né? Como dona e aluna, Exatamente. ela tem uma outra visão. Uma coisa que eu faço, às vezes eu sento na recepção da clínica e fico Uhum, olhando sim. lá. Sim. Aí eu fico, tipo, o que o paciente tá vendo aqui, né? O que tá legal, o que não tá. E isso traz a experiência, né? Porque você vai olhar com o que você vai comprar, o que você vai... Por que eu escolhi fazer aqui? O que isso me chama atenção? Então, esse olhar, então, essa exigência para tudo faz com que a gente sempre vá melhorando. Vai melhorar. E se você não consegue estar atento e com foco total ali, as coisas acabam passando. E aí é onde... por que não deu certo? Mas é porque faltou talvez um pouquinho de atenção nesses pequenos detalhes.
né? Que não são tão pequenos assim. E sempre tem que estar melhorando, né? E daí foi ontem. A Thay, ela desce, né? Porque a gente fica numa sala em cima, ela desce. Ó, tem esses pedidos. Aí eu falei, nossa, mas não tem um mês que não tem nada. Falei pra ela, eu comprei também não sei o que, deu. Porque ela que vê essas coisas, né? Aí ela desce e fala para as meninas, pedidos, aí as meninas, a gente precisa disso, a gente precisa disso. E sempre tem, todo dia. Então eu falei assim, e às vezes, eu comprei isso, achei que era legal e a hora que colocou não funcionava. Acontece, eu tenho várias ideias. Hoje eu dei risada, assim, uma coisa simples, mas eu dei risada. Eu cheguei lá e falei, gente, não deu tempo de eu fazer o café na minha casa. Como que usa lá que a Tayane comprou lá pra fazer? Aí ele falou assim, cuidado, doutor, esse é meu presente de Natal. Eu falei, nossa, chegou rápido, você pediu essa semana, já chegou seu presente de Natal. Ela, mãe, doutora, posso pedir uma coisa de Natal? A outra já me avisa, elas, tipo, acho que elas conversam entre elas assim, então você fala pra doutora que eu quero tal coisa, né? Aí, tal pessoa quer tal coisa. Eu cheguei, você quer isso? Ela só queria uma chaleira elétrica. Olha só. Pra gente que tem longe, eu falei, então tá fácil. eu levei pra ela e falei, tá aqui, faz seu cafezinho abençoado. O pedido da outra foi pior, né? Agora que vocês têm escola, vocês sabem. Ela pediu película, placa de fósforo. Placa de fósforo. Baratinho, Baratinho. Né? Baratinho. Esse pedido... Esse doeu. É muito necessário, mas assim... É um planejamento, né? Envolve. Mas até isso. Eu imagino que vocês quando vão fazer, não morde, não morde, não risca, não dobra. O primeiro contato com placa de fósforo que eu tive foi no mestrado. A FOB comprou 2013 ou 2014. Aquilo lá era tratado como uma joia para pegar. Vocês têm um bonito, eu imagino que vocês tratem também como, eu falo, tipo, é um apartamento, é uma Ferrari, é minha vida isso daqui, é minha herança, vocês... Exatamente. E acho que é essa parte, então assim, a escola hoje ela também passa por isso. A odontologia que a gente ensina hoje e a odontologia que vai ser praticada daqui 3 anos. 4 anos. 10 anos. 10 anos, 10 imagina, anos, a gente não imagina. A gente não imagina. Então, ele tá mudando muito do que a gente já pratica, mas daqui a pouco a gente não sabe onde vai chegar. Então, essa integração digital, acho que a prótese já passa por uma mudança muito grande e, sei lá, daqui 5 anos a gente não sabe o que vai acontecer com a prótese. Porque... Será que ainda vai ter material de montagem? Então, eu acho que eu acho que não. Fundição. Fundição eu acho que é algo que tem descontado na prótese. Então, os laboratórios. Exato. Então, é algo que a gente... O que eu fico feliz é que o povo não escova o dente. Então, nossa profissão... Não pode falar, dentista não pode falar isso. Eu fico feliz. Não fala assim porque nossos filhos comem muito doce. E teve que fazer um selante já, meu filho. A Adriana tava falando pra mim, acho que anteontem, sobre a questão da prótese, né? Ela falou assim, por exemplo, assim, hoje uma PPR, eles aprendem ainda na faculdade, mas não tem paciente. Não tem. Eles fazem só no modelo. Só pra aprender. Mas acho que se for lá pro norte, nordeste, lá ainda... Alguns ainda fazem a PPR, mas muitos pacientes, mesmo que tenham uma condição financeira um pouquinho mais baixa, às vezes procuram um curso pra fazer tem um custo os mais recursos, baixo. Né, hoje, assim, né, as oportunidades, né, hoje tem oportunidades, né, pra fazer. E mesmo que o paciente, ele aceite fazer uma PPR na faculdade, por exemplo, ele não chegou pensando nisso. Às vezes o implante ficou caro ou alguma outra opção, ele acabou caindo na PPR como a melhor opção para aquele momento. Mas ele já chegou pedindo outra coisa. Nossa, porque na minha época chovia paciente para fazer dentadura e PPR. Você fazia dentadura só isso, né? Algo, esse lado, mas é triste porque pacientes jovens que chegam principalmente na graduação precisando de PT. Então, ali na rádio essa parte de lente de contato que o povo tá desgastando, adoidado aí. Então. A gente vê, às vezes, pessoas tão novas, eu olho a radiografia, às vezes eu olho a radiografia e falo, quantos anos tem? Eu vou olhar. Doença periodontal, né? Muita doença. Às vezes, e é normal isso, né? O paciente que tem a doença periodontal, ele tem menos cárie, né?
Você olha assim e fala assim, meu Deus, tá tudo perdido. tudo, A pessoa tem 35 Como que a gente vai anos. dar essa Novíssima. notícia? Novíssima. Como é que vai dar a E notícia? vai acabar numa prótese E total. vai acabar numa... antes vai fazer a prótese total, vai chegar no implante. Vai que- chegar no implante que- posteriormente, posteriormente vai ser uma prótese total fixa, fixa. né? Mas dá né? dó. Muito novo. Muito novo. E a gente falava isso, antigamente a odontologia, mas ainda é realidade. Ainda é Ainda é realidade. Vai realidade. ser. Os procedimentos mudaram. Acho que assim, a odontologia, acho que eu com dor eu vou extrair isso, acho que hoje ainda deve pouquíssimos casos acontecer. Mas a doença, ela tá mais grave. A doença tá A mais doença, ela tá grave. mais grave. E é engraçado, né? Ao mesmo tempo, tanta informação disponível, mas na prática, ainda o paciente continua não sendo algo É porque praticado. eles não investem, não né? investem nisso, não investem na prevenção. É. Então, Uso de fio dental. Uso de fio dental. Nossa, fio dental é... Gente, na minha casa, por exemplo, até com a gente às vezes, né? Mas com os filhos é uma luta, né? Com fio dental, é uma luta. Eu falo assim, eles passam na frente da porta do meu quarto e falam, escovou o dente? Escovei. Passou fio dental? Não. Volta. Eu falo pro Vinícius, meu filho tem 18 anos e eu ainda tô falando a mesma coisa pra você. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu adorava escovar os dentes. Eu lembro que a minha irmã tinha cárie. Às vezes, né, assim, eu escutava. Nossa, eu tive tava com muita cárie. Carla, vai escovar o dente. Mas assim, eu lembro só dessa parte, né, da minha mãe e meu Agora, pai. meus meninos já não. Eu acho que eles são sortudo. Mas assim, eu pego no pé. Da escovação, não. Escovação, eles escovam direitinho. Principalmente quando tá usando Arthur alinhador. gosta de escovar o dente? Como que é? Nossa. Vocês levam ele no consultório? Então, eu levo de vez em quando. Só que ele tá chegando naquela fase que eu preciso levar ele realmente no odontopediatra, sabe? Porque ele fala assim, você é dentista. Não, filho, a mamãe faz extração, a mamãe coloca implante, outra coisa. E aí eu levei ele, né? Eu levo ele, assim, de vez em quando pra fazer profilaxia. Ele fala, eu quero ir lá no consultório fazer cosquinha no dente. Cosquinha no dente. E ele já gosta que a cadeira desce, acende a luz, então ele É. fica lá se divertindo. Ele vai no Iô, ele fica lá, cadê a cirurgia? Eu quero ver. É o Já Arthur. tirou o dente? Mas O eu não tô Arthur, vendo ele é do sangue. Olha só. Ele Tá chega vendo? lá e Vocês ele não fala... souberam responder, mas olha só, mais uma É coisa que verdade, é Isso verdade. um dia eu tava. A impressora 3D fica em casa até pra facilitar, às vezes tem que imprimir alguma coisa tarde e tal. E tinha que imprimir uma mandíbula pra dobrar uma placa de um tumor que a gente ia operar. E ele, cadê a mandíbula? Eu quero ver. Cadê a mandíbula? Cadê a mandíbula? É. É porque ele fala termos técnicos Ele igual a fala- gente falou, né? A Já gente dobrou conversa... a placa? Aí eu fui na empresa pegar a placa pra dobrar e eles me deram uns pedacinhos de placa lá que tava sobrando, eu entreguei pra ele, ele ficou brincando, eu vou dobrar igual você. Aí sentou do meu lado, eu dobrando Aí, a ó, tá placa vendo? lá. Pronto, e olha o ele, exemplo. e ele fala que vai ser dentista, né? Ele fala que vai ser dentista. É. Aí eu não sei se isso é bom, mas eu espero que sim, né? Eu acho que é bom. Eu sempre falo assim que odonto, se você tem certeza, se você gosta, faça. Se você tem um pai, uma mãe, um tio, alguém que possa te encaminhar, melhor ainda. Agora, igual eu que não tinha certeza, então não entre. Porque acho que a chance de se frustrar... A turma fez odonto, né? Minha irmã começou, um ano. Ela não sabia o que queria fazer e ela sempre gostou muito de ler, Eu falei, não é pra você isso. Não, mas você gosta e tal, eu vou fazer. Aí ela começou a fazer na UEL, no primeiro ano, desistiu. Falou, Foi não pro é direito. isso, foi pro direito, aí... Se A área que ela A área que gostava, ela né? Se gostava. encontrou. Então é vocação mesmo. Lá na minha E eu não casa- vejo ela atendendo, assim. Ninguém vai ser dentista. Nem nada. Nada. Mas eu acho que tá tudo bem também. Se ele Não, escolheu tá ser tudo outra bem, coisa, tá tudo sabe? bem, eu não... O importante é O se importante esforçar, é- né? Fazer... Meus pais nunca impuseram nada, então eu acho que assim, vai caminhando, veja É. qual você se encontra melhor, mas eu acho que aquela coisa do imediatismo, você fez alguma coisa, fiz um ano, acho que não é isso pra mim, já desisto, faço outro ano. A gente sabe de aluno, às vezes, que faz 4, 5 cursos em 5 anos. Meu Deus. Então, Vocês é têm não lá, dá. sim? Tem. Então assim, é muito Parou, difícil, começou né? outro, parou até... E aí ele chega assim, é claro que alguns se encontram e outros a gente vê lá que tá lá só por estar. Porque não gosta daquilo, não gosta de... Eu vejo o meu mais velho, ele faz engenharia química. E ele tá amando. Uhum. Por quê? Porque ele falou, mãe,
Era meu sonho, nunca mais eu vou ter que estudar português, história, geografia. Ele falou assim, que ele ama física, química, matemática. A odonto também era mais ou menos assim, ai, não quero mais física, não quero química. É. Opa! Volta, porque daí Física tem. das Volta e fala, vamos falar de laser. Opa, física. Mas daí quando a pessoa, né, sabe assim o que. Ou muitas vezes pensa que sabe, né? Porque a gente escolhe uma profissão muito novo, né? É. Imagina, com 17 anos, né? E aquilo a pra gente você entra na fazer o resto da faculdade, vida. né? Sim. Né? Mas eu achei bem interessante isso que a Carol falou, que a cada 10 anos você tem que estar se renovando. Toda vez assim, eu lembro muito desse. Eu tô desse pensando daqui artigo. 10 anos. Aí acho que eu já Não, aposentei total, deixa eles né? pensarem em outra coisa agora. Acho que eu aposentei total. Teve alguma história, assim, constrangedora que vocês lembrem, engraçada, que passou com o paciente, ou como é professor, né, com o aluno, que aluno às vezes fala umas... Constrangedora? Ai, engraçada também não. Mas eu já tive que pegar aluno, assim, que tava embriagado e tirar da clínica. Da Mas- clínica? Uhum. E eu tava assim, eu tinha acabado de começar a dar aula. Então, sabe quando você não sabe o que fazer? E agora? Será que isso é normal, né? Porque eu tava no meu primeiro ano, assim, de docência. Isso aí agora. Fui conversar com os outros professores que estavam em clínica. Não, vamos ter que tirar, né? Mas acho que... E o aluno foi de boa? Foi? Tinha que ir. Carol tem cara de brava, ela é séria, sim. Eu? É. Então, eu tenho cara de brava, né? É porque assim, na graduação, o que a gente... A Thaine falou uma coisa legal e que eu fiquei pensando nisso. Aí eu morri de medo da cirurgia. Ai, morria. A Morro cirur- até hoje. Então, a gente lida, assim, quem não, como eu falei, quem conhece a gente fora da faculdade, entende que a gente não é esse carrasco todo. Só que na faculdade, principalmente, é muito complicado porque o aluno está aprendendo e tudo bem, é normal não saber, errar. Só que, por outro lado, é algo irreversível. Então, se ele faz uma incisão errada, aquilo ali vai gerar uma consequência que... Então, Sim. a gente se cobra muito que eles façam bem, porque quem vai pagar o preço não é a nota dele no final do bimestre. É o paciente, o não tem paciente, nada a né? ver com a história. Às vezes o aluno pega e chega assim, ai, professora, desculpa, eu fiz não sei o que errado. Eu falei, mas eu tenho que me pedir desculpa. Pedir desculpa pro paciente, porque... Então, isso a gente cobra incisivamente, porque a gente sempre fala, e até essa questão que aconteceu aí dos transplantes de órgão contaminados por HIV, eu até falei na aula, eu falei assim, vocês já pararam para pensar que quando vocês não esterilizam o material para nos enganar, vocês estão dando margem para isso acontecer? Só que lá no outro O povo é não algo esteriliza, gravíssimo, é crime, gravíssimo. não sei o que lá, só que você faz isso para ganhar um pouquinho mais de nota. E é crime do Esqueceu mesmo de jeito. esterilizar o Do mesmo material. Aí embala o material, É. fecha, sela. Gente, uma Só coisa que tão- esquece que o grau cirúrgico Sim, tem a muda, marcação, né? Aham. E a gente olha e fala, ó, mas não tá estéril isso aqui, não tá esterilizado. Mas, gente, esterilizar não é uma coisa tão simples, né? Então, mas é a questão do imediatismo, de não pensar na consequência futura para ele. Mas que bom que eles têm professores como vocês, né? Então, Assim, que Porque você Tá falou ali, uma coisa tão que mínima, gosta da parece, profissão. mas... parece, porque se contaminar de onde veio. E aí pega. a gente tem recebido bastante gente, né, que dá Sim, aula, né, que dá Thaís? aula. E a gente vê, assim, esse empenho em levar tudo para os alunos. A doutora Aline Tomazelli teve aqui esses dias, então ela falou sobre artigos que ela estimula os alunos, mesmo sendo em faculdade particular, que não tem essa cultura, né? Então, acho que a odontologia aqui em Maringá está sendo muito Ela bem tem... servida. E querendo ou não, a ciência base, artigo, isso acaba estimulando uma outra vertente que sai um pouco. Acho que a gente cai de novo na mesma coisa, do imediatismo. Eu quero atender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Mas da onde que veio essa informação? Sim. Qual é a fonte para você replicar aquilo? É algo confiável? Como que é isso? Então, hoje, as redes sociais, elas dão esse ar de que é tudo muito fácil, que é tudo muito prático, mas eles Tá não... lindo a escola lindo lá, isso, né?
mas eles não sabem de onde que veio aquilo. Algo... A Carol tirando as raizinhas, saindo inteira, que eu vi esses dias, coisinha mais linda. Então isso faz toda a diferença. E você falou de questão de constrangedor ou engraçado, acho que é mais constrangedora, né? Que a gente pegou um aluno com uma caixa de cirurgia suja, 15 dias no porta-mala do carro dele. E ele chegou... A nossa parte é a parte chata. A nossa parte chata. A parte... Isso, nesse dia... A parte da cirurgia Tipo é a assim, parte eu não chata, era eu uma acho. boa aluna, assim, mas assim, chocada. Mas assim, por isso... Eu esterilizava o material. Eu primeiro fiquei com muita raiva, quase infartei, mas depois eu fiquei com vergonha. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Então... Ai, desculpa a palavra, mas é até nojento, né? Não, não tem... E não foi, a gente só descobriu porque ele se perfurou com o material ainda. Ó, tá vendo? Foi contra ele mesmo. Mas ainda bem que o HIV não sobrevive. Então, mas, enfim, acho que é algo, né? Isso é uma história... Eu tenho vergonha de falar isso. Porque é algo inadmissível. Sim. É inadmissível. Então, o quanto que a informação básica ainda do escovar o dente, desse cuidado ainda tava... Mas a gente tá falando aqui coisas, partes ruins, né? Mas existem alunos muito bons. Sim. Não, claro, sem dúvida. Que senão vai falar assim, meu Deus do céu. Não, em todas as faculdades. Eu acho que na sim. UEM também tem Não, alunos tem, assim. tem. Mas tem alunos fantásticos. E às vezes a gente fica tentando lembrar como que eu era na graduação. Porque a gente você pega vê, pensando também. Será que a gente era assim? Fazia a mesma coisa? Que é tão... Será que o professor passava raiva comigo? Certeza, né? A gente só não lembra. Eu tenho uma situação na clínica de cirurgia, mas eu tava auxiliando. E o nosso professor de cirurgia, nossa, ele era muito bravo. Mas eu morria de medo dele. Ele era muito bravo. Acho que foi isso que me traumatizou na cirurgia. E eu auxiliando o meu parceiro ali e segurando a língua. E ele tava com ele, na verdade, foi numa aula de clínica, né? De clínica geral, ali numa clínica de clínica geral. Só que esse professor de cirurgia ficava, porque fazia de tudo, né? E na hora eu segurando a língua do paciente, escapou e passou a broca. Bem embaixo, assim. Imagina o tanto de sangue. Nossa. E eu lembro que daí a gente veio o professor de cirurgia pra poder dar ponto, né? Tudo ali pra suturar Nossa, a língua. como que dá ponto na língua? Nossa, é difícil, hein? E a vascularização da língua Era era periférica, né? E é muito sangue, muito sangue. Sangue Imagina, era eu muito falei, vou reprovar. Ele não vai me passar nunca mais. E ele não chamou atenção. Não é que chamou atenção, né? Explicou pro meu parceiro, na época o apelido dele era Magal, né? E daí explicou pra ele, né? Que pode acontecer, né? O paciente deita, a língua, né? Desce. Mas comigo ele ficou muito bravo. Ele é porque se fosse numa cirurgia, porque daí eu, imagina, tremendo, fui passando os instrumentais pra ele suturar. Eu lembro que eu coloquei a matia na mão dele, ele falou assim pra mim, abre a mão. Eu abri a mão, ele pegou a matia e deu com tanta força na minha mão, ele falou assim, é assim que se entrega um instrumental por um cirurgião. Isso existia mesmo. Mas eu falei, talvez por isso que o professor de cirurgia seja tão bravo, porque tem essa fama, né? Eu acho que quando a gente passa por esse processo de residência, a gente tem uma cobrança dos professores, dos preceptores e dos residentes mais velhos, e que a gente leva uma autocobrança, a gente se cobra muito também. Então a gente acaba replicando isso. A gente conversa muito para tentar ser um pouco mais leve. Mas é difícil. Nossa, eu lembro, eu morria de medo dele e a partir daquele dia eu já passava assim, perto dele. Porque o dano pro paciente pode ser muito grande. O dano pro paciente. Você falou, o dano foi pro paciente. Não adianta a gente pedir desculpa pro professor, né? O dano foi pro paciente. O aluno não entende na hora. Isso que é o difícil. Aí acaba a gente tudo. precisa de maturidade. Precisa de maturidade, que não é pessoal, não é nada contra aquele aluno, mas é a situação que levou aquele momento. Por outro lado, também tem situações, eu sempre lembro disso. Você lembra da Bianca? De uma aluna nossa que ela não podia ver sangue. Se ela olhasse uma gotinha de sangue que ela desmaiava. Primeira clínica foi, desmaiou. Segunda clínica foi, desmaiou. E vai, conversa daqui, conversa dali e tal. A cirurgia começava no 3º ano.
Do meio do 4º ano pra frente, ela começou a realmente operar sem passar mal e hoje ela faz cirurgia. Você tá Nossa! brincando. Verdade. É porque eu me vi, eu Eu não já ia chegava desistir. a desmaiar, mas eu passava mal também. Ela eu tinha que não, sair da... eu não vou, Eu não vou gosto do conseguir. cheiro do sangue. Eu não vou Eu sinto conseguir. muito o cheiro do sangue. Nossa, que história Confesso de que eu não superação. sinto. Eu sinto muito o cheiro do sangue. Eu dependendo da cirurgia eu sinto também. Tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, assim, se o Gustavo estiver lá na clínica e ele estiver colocando um acessório lá pra tracionar um dente e me chamar pra ver, nossa, eu já penso, ai meu Deus, vou entrar naquela sala, vai estar um cheiro de sangue. Então, o cheiro do sangue, eu lembro que tinha muito paciente antes, quando o Helder operava, que ele tirava o fio e falava, depois mandava o paciente com a boca cheia de sangue pra eu colocar o fio. Aí um dia eu falei pra ele, Helder, pelo amor de Deus, não faz mais isso comigo. Ele fez um aperfeiçoamento de ortodontia Só pra ele aprender a pôr o recolocar fio. o fio. Eu falei assim, eu te empresto todos os meus instrumentais, Mas tudo, vai lá coloca, fazer, cara. pelo amor de Deus. Mas tem gente que Porque fala mesmo. é uma angústia, assim, eu passo mal. Eu consigo sentir o cheiro de sangue, porque nessa convivência do hospital e tal, algumas cirurgias que nos marcam, porque na residência a gente passava com a neuro, com anestésio e tudo. Cirurgia de ortopedia é uma cirurgia que você tem muito cheiro de sangue. O cheiro é forte. Você entra você sabe que... Sério? Porque o volume de sangue é muito maior e tal. Então é bem característico, mas às vezes cheira mesmo. Pessoal, acho que nós vamos ter que marcar mais um, porque a gente não conseguiu nem falar de hospital, nada, mas muito legal, Muito legal. assim. Pra encerrar, a gente faz perguntas rápidas, que vier na cabeça. Ui, vamos lá. Música preferida? Eu sou bem eclética. Ou um estilo, ou o que tá tocando agora. Maneskin. Bem eclética mesmo, bem imaginava eclética, essa. Eu gosto muito de pop rock. Também gosto. Eu gosto de tudo, eu também sou É, eclética, mas é. eu vou mais pro rock. Já fui do sertanejo. Eu fui pro Já fui sertanejo. do rock. Fases. De tudo. Fases. Primeira coisa que vocês fazem ao acordar. Colocar água pra ferver. Pra fazer café. Ótimo! Se a Carol não colocou água pra ver. Porque a gente acorda depois. Mas é isso. Doce ou salgado? Doce. Salgado. Ai, que bom, né? Dá certinho, né? Ele não rouba seu doce. Ah, Eu fiquei mais doceiro por causa da Carol. Ai, o Alexandre também ficou. mas eu com a competição em casa sou eu e o Arthur. É você. E o É Arthur. duro, né? Competir com o filho. Nossa! Você come escondido o doce dele? Sim. Ah, tá. Não, só pra toda Vai mundo na far- saber que é normal. Você vai assim, né, na cozinha e... você quer uma fruta, Arthur? Hoje Aí não você tem chega sobre- assim, né, tem aquele cheirinho. O que você tá comendo? Ai, meu Deus. É isso. Um vício. Meu vício. A gente ficou pensando nisso, acho que a gente é workaholic. Vocês são mesmo. Mas um vício. Café. Casa ou apartamento? Pergunta difícil, apesar de morar em apartamento hoje, mas acho que é casa. Casa, acho que casa. Gato ou Infância cachorro? Cachorro. Cachorro. Se pudesse jantar com algum famoso, quem seria? Nossa. Pode sonhar alto? Claro. Eu sou da época, tipo, Brad Pitt, Tom Cruise. Cauan Raymond. Ah, eu queria com o Cauã Raymond. É. Porque o Brad Pitt, fiquei sabendo que a higiene dele não é muito boa. Ai, não deixa. Eu ia jantar com o Federer. Federer, você gosta? Ah, meu marido Nossa. também ia Adoro. jantar com o Federer. Meu Adoro. marido ia jantar com o Federer, certeza. E acho que Quando se eu- você for, convida ele, que ele Eu vai isso, também. Vamos marcar o encontro, vamos. Convida ele que ele vai. Apelido de infância. Nossa, será que eu falo? Fala, agora fala. Talvez eu nem saiba desse. Ai, eu já fui chamada de Dumbo. 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 O que Mas Dumbo sério? tem? Orelhas grandes. Não. Eu fiz autoplastia já, mas minha orelha, ela era um pouquinho mais Era mais um pontiaguda, duende do que assim. um Era Dumbo. tipo um Era mais um duende. Gosto de casamento assim. E isso me incomodava muito. Eu era Dumbo. Carol, K.
É isso. Da Tayane era Daiane. Mais A fácil. minha mãe, um dia ela chegou em casa, ô mãe, eu tenho um apelido na escola, quando ela era pequenininha, né? Minha mãe, qual que é seu apelido? Daiane, na escola me chamam de Daiane, acho que ela falava, qual que é o seu nome? Tayane, as crianças entendiam Daiane. Sofri com esse nome. Foi um Sofreu bullying. Sofri bullying. O meu era Guga. Guga. Todo mundo chamava de Guga. E hoje, se me chamar de Gustavo, eu é até estranho, porque aqui em Maringá é só Zana. Só eu que te chamo de Gustavo. Só. Quando tá bravo. Não, pior que não. Vai Na chamar ele faculdade, de por Zana exemplo, em casa? é muito difícil, porque, por exemplo, a gente se chama de amor, né? Tá, tudo bem. Aí na faculdade, Gustavo? Então, quando sai o Gustavo, eu sei que é a Carol que tá me chamando. É. Porque ninguém mais vai me chamar. Aí o aluno virou outro dia e falou assim, mas, professora, quem que você tá chamando? O professor Gustavo. E vocês dão aula junto, então vocês Sim. ficam juntos. Que A legal. cirurgia. Em a gente alguns fica- lugares, em algumas disciplinas. hoje é sempre. Cirurgia só. Mas a gente já deu aula junto de anatomia, já de anestésio, mas hoje tá só na cirurgia. Mas assim, é uma facilidade, porque, por exemplo, essa semana ele tava meio afônico na terça de manhã e falou assim, você não dá aula pra mim? Eu vou no laboratório pra você. Uhum. Que daí Ai, o laboratório não tem que É. falar muito, né? Aí eu fui, dei aula pra ele e ele ficou no laboratório. Então a gente consegue, né? Ajuda. Então, A essa gente só parte. tem que avisar o coordenador, né? Porque o Fábio fica quase doido se a gente fica trocando desse jeito. A gente tá lá, só não sabe quem tá em qual lugar. Um Zana tá lá. Zana tá lá. Um Zana tá lá. Sol ou lua? Sol. Sol. Só. Gustavo, o que você mais gosta na Carol? É difícil, são tantas coisas. Mas eu acho que a força de vontade da Carol. Acho que é o que eu mais gosto nela. Carol ela, assim, não tem o não pra ela. Ela vai fazer, ela vai dar um jeito de fazer. E isso eu gosto nela. Olha, Ai, a Carol ficou emocionada. resposta surpreendente. É difícil de conversar disso. Sim. Mas eu gosto disso nela. Ela se desafia e ela vai. Foi assim na residência, né? Na Sim. cirurgia. Foi na monitoria. Você não vai me fazer chorar em frente de câmera. Não era o motivo, não era a intenção. Não, já me recompus. Carol, e você? O que mais gosta no Gustavo? Eu acho que determinação. E o Gustavo, ele é muito focado. Então, quando ele coloca uma coisa na cabeça, é difícil você mudar a opinião dele. Acho que é isso. E eu sempre admirei muito ele, assim. Talvez a gente se admire muito pessoal e profissionalmente, né? Porque a gente tem muito esse lado. Mas acho que é isso, determinação e foco. Que casal, hein? Que casal determinado. Daqui 10 anos eu quero conversar. Ai, daqui 10 10 anos vai então. existir podcast? Talvez, daqui 10 daqui 10 será que anos, vai existir talvez, podcast? quem sabe? E tem gente que quer ter segundo filho. Eu ainda não tô preparada emocionalmente, física, psicológica. Bom, eu não sou uma boa pessoa pra perguntar, né, Tayane? Eu vou Ah. falar pra ter. É. Eu falo assim, eu gosto muito de ter irmãs. Então, assim, eu nunca quis que meus filhos fossem sozinhos, né? Porque é muito bom, né? Você poder compartilhar. É a pessoa que vai te conhecer a vida inteira, né? Mas Assim, E o Arthur pede? Pede. Mas eu entendo um pouco esse medo da Carol, porque tudo que a gente fez foi muito programado. Em todas a vontade da Carol era até não ter filho. Isso ela não fala, mas... eu entendo o lado da Carol, porque a gente que Igual a Tayane. trabalha, assim, é difícil parar e abrir mão, porque não tem como. Pra Pra mulher mulher é mais difícil. difícil. Pra difícil. mulher A é gente mais que é mais carrega, difícil. a gente que É. amamenta, a E- gente que tem o começo da gestação, que a gente fica Isso, o Arthur só indisposta. veio por causa da E a gente pandemia vai mesmo. parar de trabalhar. É. E pra gente que trabalha, parece que não. Que a gente fala, tô cansada, tô não sei o quê. Mas é difícil parar de trabalhar, né? Por mais pra que gente que eu acredito que o Gustavo desde seja um nova. um pai muito participativo, né? Que tá ali, mas Não, mas tem horas Mas que sobrecarrega é isso a mãe mesmo. Não E quer o pai. Tem coisa que é mãe, É né? mãe. E eu, assim, eu não sei se ter o Arthur na pandemia me trouxe lembranças ruins, assim. Meu puerpério foi difícil.
Porque foi eu tava internada, o Arthur ele veio prematuro, a gente ficou uma Tô semana. chocada que o Arthur é prematuro. Sim, Ele de 35 semanas. Ele não tem cara nenhuma de prematuro, jeito nenhum. Mas ele nunca precisou, assim, A Carol entrou em trabalho de parto. cuidados. Foi... Ele ficou um dia na incubadora, porque eu ganhei ele 6 horas da tarde, né? E aí a pediatra achou melhor deixar ele lá pra eu poder me recuperar e descansar, né? Mas aquela fase de que tá todo mundo morrendo, de que todo mundo tá com Covid, não tinha centro cirúrgico, o centro cirúrgico virou UTI. Então eu escutei muita coisa, meu puerpério foi bem pesado, aquele povo, todo mundo batendo palma, cantando, rezando na janela do A gente ficou uma semana hospital, internada, sabe? né, por causa Nossa. dele. E aí era a maternidade e Covid. Não tinha E mais nada no puerpério é uma hospital. loucura, Uma né? loucura. Puerpério, Sim. você fica louca sem Covid, imagina com Com Covid. Covid. Então eu acho meio pesado essa parte. E eu gosto muito de estudar. Eu acho que talvez o meu vício seja estudar. A gente, depois da pandemia, a gente tem muito curso online, né? Sim. E eu gosto que nem, eu vou à noite, o Arthur dormiu, às vezes fala assim, vou assistir uma série, um Netflix. Não, eu nem começo, porque se eu começar eu quero terminar logo. E aí eu já pego alguma coisa assim, vou estudar. E esse tempo, talvez com um segundo filho, eu vou demorar mais pra voltar, entendeu? Mas eu tô pensando muito porque isso é egoísmo da minha parte. De não permitir que o Arthur tenha irmão e eu tive. Eu tenho. O Gustavo tem. Então, Você estamos sabe que pensando. depois do Tudo no segundo seu filho tempo. também é mais fácil, viu, Carol? Todo mundo fala isso. Então, quem sabe? Você falou em egoísmo, eu vou falar uma frase que me tocou muito. Agora são 2 cuidando de um. Tá tudo bem. E depois vai ser um cuidando de 2. Isso é difícil. Então é pesado pro filho, né? Sim. Não ter Sim. com E- quem dividir. Eu falei isso pra Carol já, porque minha mãe passou por alguns problemas de saúde, que foi, apesar de ser o único da área da saúde, então assim, eu tomava muitas decisões pelos meus irmãos, mas era bom saber que eu tinha alguém pra Sim. falar e agora. Sim. Então, isso a gente faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas tudo no seu tempo, como É. a gente já sabe que você é uma mulher determinada, sim, assim. Quando sim surgir, vai dar tudo certo. E se não der, também tá tudo Tá bem. tudo bem, tudo né? A gente tem que ver o que é melhor também pra gente, né? Eu sempre falo pra psicóloga, será que eu tenho outro? Não, eu falo assim, penso no Pedro, ela fala assim, e você? Porque se você não estiver bem, os outros filhos também não estarão, né? E uma coisa que a gente conversa muito também, assim, eu quero ter o segundo. Mas se pra Carol não for algo importante, tá tudo bem também. Porque não adianta ser algo, uma obrigação e tal, porque senão depois não, sei lá, não vai ser algo natural ou algo. Então tem que amadurecer isso mesmo. Pra sim ou pra não. Eu A gente sempre não pensei. sabe responder rápido, né? Não. Eu sempre pensei em Definitivamente, a gente 3. não sabe. Eu sempre pensei em 3, mas aí quando no segundo eu falei pro meu marido, não, Fica no segundo. fica no segundo. Foi, meu marido queria ainda o terceiro, e daí depois de um tempo, assim, de uns anos que veio o segundo, daí ele fez vasectomia, né? Daí ele falava assim, será que eu devia ter feito? Será que a gente não devia ter tentado outro? Daí eu falo, não, tá bom, Deus já deu Deus já 2, deu, pra, Deus tá sabe o que- ótimo, não, tá tudo bem. Eu vejo minha mãe lá, meu Deus do céu, 3. Eu acho bonito família de É. 3. Assim, a nossa irmã, o Gustavo falou que o do meio é o problema, ela é a do meio, ela não quis ter o filho do meio, então ela tem 4. Por isso que eu falo tanto de sobrinho e falo, minhas irmãs. Nossa, Meu 4, Deus, são 4. 4. Ela não tem filho do meio. 2 duplinhas. Ela tem 2 E são duplinhas, duplinhas. são 2 Não, mas duplinhas, são mesmo 2 meninas e 2 dois É meninos. mesmo? Carro cheio, né? Carro cheio. ter filho hoje é um problema, porque você tem que pensar, se for teu segundo, tem que trocar de Tem que carro, trocar de porque as carro. cadeirinhas, se for perto, né, a idade. Não dá. Gente, mas acho que é isso. Muito obrigada por compartilhar com a gente a vida de vocês. Um casal inspirador, determinado, focado, né? Sim. Eu acho que merece um segundo podcast, tá? Também acho. Já foi difícil, a gente conseguiu esse, né? Não, mas eu vou Não conseguir consegue, esperar uns gente. 10 anos, não. Vamos fazer antes. Ai, adorei Vamos participar. pensar nos planos futuros. A gente Porque eu tô pensando aqui que eu queria ter feito mais perguntas pra vocês. Olha, que é uma lembrança. Eu vou dar pra
Carol? É, Do pros nosso dois, tá tudo patrocinador. Muito Obrigada. Obrigado Nossa, pelo convite. pesadinho. Olha. Ah, pode abrir? Pode. Pode. Eu vou encerrar aqui e vocês vão abrir. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, é isso. Finalizamos mais um episódio. Muito feliz com esse casal querido. Sabe, eu adoro quando vem assim, que eu já conheço, que eu sei que eu posso falar um pouco mais de besteira. Obrigada, gente. Até a próxima.